Alô, meus amigos, muito boa tarde, mas muito boa tarde mesmo. Sejam bem-vindos à TV Guarani. Daqui a pouquinho você vai acompanhar em todas as suas emoções. Estamos aqui no CT do Guarani, estamos aqui na nossa simpática cidade de Campinas. E daqui a pouco você vai acompanhar pela 9ª rodada da primeira fase, Grupo 3. O jogo entre as equipes do Guarani e o Oeste Futebol Clube. Estamos aqui com toda a nossa equipe. Estamos aqui hoje para levar para você este jogo de futebol. Lembrando que o time do Guarani é o 3º colocado do Grupo 3 com 16 pontos ganhos. E o time do Oeste também com 16 pontos ganhos. O time do Oeste é o 2º colocado. O time do Oeste leva vantagem no saldo de gols. Quando nesse momento você acompanha, você está acompanhando pelas imagens da TV Guarani, a equipe do Oeste, toda a equipe do Oeste passando aqui na nossa frente, no banco de suplência, na verdade, e daqui a pouco o time do Guarani vai pintar para você na tela da TV Guarani. Mais uma vez, estamos aqui na cidade de Campinas, lembrando que esta 9ª rodada iniciou no dia 25 com o jogo com a vitória da Internacional de Limeira, 1-0 para cima do time da Itapirense. E essa mesma 9ª rodada vai se encerrar dia 28 amanhã. E este jogo, um jogo bastante interessante, um jogo de ponta de tabela. Lembrando que neste grupo 3, a liderança é do São Paulo Futebol Clube, que joga amanhã. Portanto, hoje, um jogo de suma importância para as pretensões do Bugre de Campinas para o nosso Guarani. E daqui a pouco vamos fazer o seguinte, vamos apresentar agora toda a nossa equipe, quando nesse momento, estou vendo, ainda vocês não estão acompanhando pelas imagens da TV Guarani, as duas equipes já estão praticamente perfiladas para daqui a pouco a execução, aquele protocolo e na sequência a execução do hino nacional brasileiro. Vamos, portanto, apresentar a nossa equipe. Primeiramente, mais uma vez, ao meu lado, a nossa marca registrada. Muito boa tarde, Marcelo Gobet. Boa tarde, Fábio, amigos da TV Guarani. Guarani que vem de uma belíssima vitória contra a equipe do Comercial de Tietê pelo placar de 2-0, enquanto o Oeste vem também de uma importante vitória contra a equipe do Bandeirante, lá de Brodowski, pelo placar de 2-0, um jogo que pode valer a liderança do Grupo 3 do Campeonato Paulista da categoria Sub-20. Tá tudo embolado na parte de cima, tá bonito este Grupo 3. Muito bem, vamos apresentar a nossa equipe, lembrando que estamos ao lado aqui com as imagens de João Luiz Della Coleta, também na técnica o nosso Ramon Canadinho. E vamos pegar um boa tarde do nosso Renato Canadinho. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Fábio. Boa tarde a você que está ligadaço aqui na TV Guarani. Vai se acostumando, hein? Vai se acostumando. TV Guarani vai transmitir para você daqui a pouquinho as emoções do Campeonato Paulista Sub-20. Sub-20 hoje, daqui a pouquinho na telinha da TV Guarani. Você que ainda não se inscreveu no canal, faça isso, se inscreva no canal, deixe seu like, acione o sininho, que assim que toda a transmissão ao vivo estiver no ar, você será notificado. Então venha com a gente, você que está em qualquer lugar desse planeta para acompanhar Guarani Oeste pelo Campeonato Paulista aqui na TV Guarani. Muito bem, e quando nesse momento, daqui a pouco vocês vão acompanhar pelas imagens, estou vendo aqui o uniforme bonito do Guarani, uniforme tradicionalíssimo com os números brancos, quando o protocolo vai se iniciar daqui a pouquinho, o quarteto de arbitragem no meio das duas equipes, o Guarani. Ainda vocês não estão acompanhando pelas imagens, olha, vocês já estão acompanhando pelas imagens, o Guarani à nossa direita e à esquerda o time do Oeste Futebol Clube, quando nesse momento começa o protocolo da Federação Paulista de Futebol. Aliás, esse uniforme do Guarani bastante tradicional, muito bonito realmente, um uniforme, como a gente sempre fala, gostoso de se transmitir, porque a numeração realmente é uma numeração muito bonita. E além do uniforme que lembra aí, essa camisa que lembra as grandes tradições do nosso Bugre da cidade de Campinas. Estamos aqui com toda a nossa equipe, são 14 horas e mais 51 minutinhos. Vamos à execução do hino nacional brasileiro.
Nacional Brasileiro, quando nesse momento você acompanha pelas imagens o time do Guarani cumprimentando o time do Oeste, indo ao encontro do time do Oeste, e o time do Oeste nesse momento cumprimentando o quarteto de arbitragem. A bola vai rolar daqui a pouquinho pela TV Guarani e agora vamos ter os dois representantes das equipes, tirando aquela foto, fazendo parte daquele protocolo. E vamos, portanto, escalar as equipes. Vamos escalar as equipes, começando com o nosso bugre da cidade de Campinas. Na telinha da TV Guarani, o técnico Jairo Blumer vem a campo com 1 Ian Vieira, 2 Pim, 3 Zamboni, 4 Nicolas, 5 William, 6 Vitor Gabriel, 7 Arthur, 8 Mineiro, 9 Kevin, 10 Marcelinho, o capitão da equipe, e 11 Michael. O outro lado do jogo, o time do treinador Marcondes Paiva. A equipe do Oeste vem com 1 Vitor Emanuel, 2 Caio Augusto, 3 Renato Vinícius, 4 Eliseu Paiva, o capitão da equipe, 5 Raisson Mendes, 6 João Pedro, 7 Jonas Mateus, 8 Cauã Daniel, 9 Antônio Caires, 10 Luiz Felipe, 11 Vinícius, essa é a equipe do Oeste. Quando nesse momento o time do Guarani já tirou aquela foto, o time do Oeste já postado no seu campo, vamos saber quem manda no espetáculo com Renato Canadinho. A terceira equipe designada para esse duelo é Vinícius Pinto Tonolo, de 21 anos, formado no ano de 2024, árbitro que está no radar, inclusive tem analista de campo, daqui a pouco eu falo o nome dele, Elias Cedra Santiago Carneiro, o assistente número 1, o assistente número 2, a Maria Eduarda Silva Pires, o quarto árbitro, Lucas Bove Batistella, e o analista é o conhecidíssimo Antônio Rogério Batista do Prado, que chegou bem no sapatinho aqui e passou por trás, tá ali para ver a rapaziada, a atuação da equipe de arbitragem designada pela Federação Paulista de Futebol, Fábio. Presença do público. Temos a presença do público aqui no CT do Guarani, o público é pequeno, na verdade, tivemos aí o tosse e houve uma inversão de campo. O time do Oeste vai ficar à nossa direita, enquanto que o time de Campinas, o Guarani, vai ficar à nossa esquerda. Os árbitros vão se encaminhando, né? Por enquanto ainda não, as duas equipes fazendo lá a sua rodinha, o time do Guarani à esquerda, o time do Oeste à nossa direita. O time do Guarani fazendo nesse momento aquele grito de guerra, aquela oração, aquele pensamento positivo para a partida, enquanto que o time do Oeste ainda está lá fazendo a sua oração, aquele momento de muita concentração. Como disse anteriormente, o time do Guarani vai ficar à sua esquerda, para você que nos acompanha pela TV Guarani. E o time do Oeste à nossa direita. O árbitro já conversou com os dois bandeiras. Um dos bandeiras já está aqui, o assistente número 1, está caminhando aqui na nossa frente, na nossa cabine. O palco vai ficando somente para os artistas do espetáculo. O árbitro da partida, o senhor Vinícius Pinto Tonolo, olha, checa se está tudo ok. A bola vai rolar daqui a pouquinho. E uma curiosidade aqui na cidade de Campinas, estamos aqui no Jardim Guarani. Ora o tempo esquenta, ora o tempo dá aquela esfriada. Nesse momento o tempo fica mais fechado e, consequentemente, quando o tempo fica mais fechado, não é? Temos aí um clima um pouco mais frio. O time do Guarani ainda toca a bola, o mesmo acontecendo com o time do Oeste. O Vinícius Pinto Tonolo ainda. Fábio. Muito bem, vamos passar a informação, pede passagem, Renato Canadinho. Aguardando as 15, o relógio, né? Aguardando o relógio bater 15 horas para dar o início aí, já que ainda faltam 3 minutinhos aí para o início, para o tempo, né, determinado aí para o horário marcado da partida. Nesse não tem muito o que fazer, tem que aguardar agora, né, as duas equipes batendo bola, mas daqui a pouquinho a bola rola aí na telinha da TV Guarani. Venha com a gente, vai se acostumando para ver o bugrão, o bugre aqui da cidade de Campinas, aqui na telinha da TV Guarani. Então se inscreva no canal, deixe seu like, dá aquela fortalecida aí nas transmissões das categorias de base aqui do Guarani, da cidade de Campinas. E já temos pessoas no nosso chat aqui, né, pessoas no nosso chat
que já estão aí se manifestando, e você sabe, estamos aqui através das ondas da internet, você sabe, as ondas da internet hoje abraça o mundo. São pontualmente 14 horas e mais 57 minutinhos. Fábio, então aproveitar, né, mandar um abraço pro Ale Paiva, excelente transmissão. A todos, abraços aqui da Itália, olha que legal, Olha aí, lá rapaz. do outro lado, o Eduardo Calori também, legal a transmissão, pra cima Bugrão, o Lucas Araújo, né, tá falando aqui também, dando o seu recado, assim como o Thiago Oliveira, vamos Guarani, e o Gordão Guarani, vai Fábio. Muito bem, apita o árbitro da partida, a bola está rolando aqui no CT do Guarani. Quando vem o Guarani lá do lado esquerdo, é o Maicon, ele volta a bola mais atrás, a bola foi recuperada pelo time do Oeste, lá no campo de defesa. Levantamento aqui na frente, tentou o jogador que era o Jonas, a bola fica no campo de defesa, rechaçada pelo jogador que é o Raisson. Tenta na ponta esquerda, a bola rechaçada pela zaga do Guarani, volta pelo meio, Cauã Daniel. A bola cai lá na ponta direita para o jogador da número 7, que é o Jonas. Vai trabalhando o Jonas, lá pelo lado direito do campo é o Caio Augusto que recebe, trabalha lá pela ponta, fez o passe, agora sim, o Caio Augusto que recebe. Cruzamento foi feito, teve o toque da defesa do Guarani por intermédio do Nicolas. O árbitro apontou, portanto, escanteio para o time do Oeste, que vai partindo para cima, vai para a cobrança lá o jogador camisa número 10, que é o Luiz Felipe. 40 segundos de jogo, primeiro escanteio da partida, escanteio a favor da equipe do Oeste pelo lado direito do seu ataque. É o time do Oeste, tá indo para cima nesse início de partida. Vai para a bola o Luiz Felipe para fazer a cobrança, o camisa número 10, vai de perna canhota, jogada ensaiada. Jogada ensaiada, a bola cai na ponta direita, o cruzamento foi feito, teve o toque de novo lá, teve o toque da zaga outra vez do time do Guarani, outro escanteio, vai novamente o Luiz Felipe para a cobrança, é o segundo escanteio já nesse início de partida. Na primeira não deu certo, vamos ver se agora a jogada treinada funciona, né? Ou ele vai mandar direto para a área agora. Tudo indica que ele vai mandar para a área. Luiz Felipe, o cruzamento, cortou a zaga por intermédio do Zamboni. Tenta puxar o contra-ataque com o time do Guarani. Lá pelo lado esquerdo, vem descendo, vem trabalhando, tentando puxar o contra-ataque. Falta, foi para cima lá do Arthur quando puxava o contra-ataque. E aí, Renato? Uma falta já no início do jogo, pouco menos de quase 2 minutos, né? O árbitro foi conversar, ao meu ver, tinha ataque promissor, né? Mas o jovem aí ainda tá sendo lapidado, tá sendo trabalhado. Siga lá a pelota, nada além da falta, Fábio. Falta lá pro Guarani, vai o PIN para cobrança. Só corrigindo aqui, Fábio, por conta de que eu não estava com uma visão legal e o Marcelo confirmou, como eu disse, ataque promissor é merecedor de cartão amarelo. Então tá aí, cartão amarelo para o número 6 da equipe do Oeste, o João Pedro. Portanto, o primeiro canário do jogo para o jogador João Pedro. É o PIN que vai para a cobrança. Meteu essa bola lá na grande área. Quem sobe de cabeça, corta a zaga. Quem fica com essa segunda bola aqui. Retoma o time do Guarani com o jogador que é o Vitor Gabriel. Cortou a zaga outra vez do time do Oeste. Tentou de novo na sequência o William, só que tocou errado. A bola cai do lado esquerdo aqui. Recebe o João Pedro. É o camisa meia dúzia. João Pedro mete essa bola no meio. Recebeu lá o jogador Cauã Daniel. Cauã Daniel recebendo lá para o zagueirão, que é o Renato Vinícius. Renato Vinícius toca a bola. O time do Oeste do seu campo de defesa. Comecinho de partida. 2 minutos e 50. Tenta sair para o jogo o time do Oeste, trabalhando pelo lado canhoto, Luiz Felipe, boa finta, vai Luiz Felipe trabalhando, parando, prendendo, camisa número 10, tem habilidade, domina, solta essa bola mais atrás, deu certo o passe para o lateral, que é o jogador João Pedro, lá no campo de defesa, recua lá para o goleiro Vitor Emanuel. Vai recomeçar novamente, são os primeiros movimentos de partida, jogo continua, jogo 0-0, comecinho de jogo é o Sub-20, que você acompanha aqui pela TV Guarani, aqui você acompanha o Alviverde de Campinas. Lateral lá pela ponta esquerda. Recebendo o Guarani, trabalhando pelo meio. Lá o Arthur recebe. O Arthur tentou o passe, não entendeu a jogada. Lá o Kevin e tirou a defesa por intermédio do Eliseu Paiva. Que solta a bola, chegou o PIN lá rasgando do jeito que deu quando tentava sair para o jogo o time do Oeste. O Guarani que tem um desfalque por cartão amarelo, suspenso Andrei Oliveira, e a equipe do Oeste 2 suspensos, o Ítalo dos Santos e o Marcos Eduardo também, todos com 3 cartões amarelos. Ainda no campo de defesa pressionado, o time do Oeste saiu para o jogo, cortou bem colocado aqui o Guarani, a bola cai aqui na ponta direita, foi
Foi o Pim que fez o corte, mas puxa o contra-ataque. Quem cortou, na verdade, foi o William. A bola volta aqui, recebe o Cauã, Daniel fez o passe no meio, tentativa foi lá com o jogador Vinícius, cortou a defesa, retomou o time do Oeste, Vinícius mete essa bola atrás lá para o jogador que é o Raisson lá na ponta direita, trabalha, vem trabalhando o time do Oeste lá pela ponta com o jogador que é o Cauã, Daniel, foi desarmado, era na verdade o camisa número 9, o jogador, o Antônio Caires. Sai para o jogo, lá tenta sair para o jogo o time do Guarani. O árbitro para e marca a falta quando tentava sair lá pelo lado esquerdo a representação da cidade de Campinas. Na marca dos 4, passamos dos 4 minutos desta primeira etapa. Segunda falta da partida, segunda falta da equipe do Oeste. Por enquanto, 0-0 aqui no CT do Guarani. É o Campeonato Paulista da categoria Sub-20 2025. Zamboni trabalhando, tentou, saiu, levantamento feio do Pinha aqui na ponta direita. O toque feito lá na ponta direita quando vinha descendo o camisa número 10, o capitão Marcelinho. Só que a bola correu mais do que ele. Lateral de graça para a representação do time do Oeste. Vai para a bola lá o João Pedro para fazer a cobrança. É o jogo que você acompanha Fábio, pela TV Guarani, Renato Canadinho. Só avisar os nossos web telespectadores que se eu ouvir um barulhinho fora daquilo que não é normal, é que tem um rádio comunicador bem pertinho de nós aqui, não tem como. É a comunicação entre a comissão técnica aqui do Guarani. Então, se isso acontecer, é justamente por esse motivo, galera. E olha o Guarani, retomou no campo de ataque, vala solta aqui do lado direito é o Pim que recebe ainda o Pim, trabalha, mete essa bola na frente, bom toque lá para o jogador que é o Maicon, tenta o Maicon, vai para cima, chegou na saúde lá na bola, o Cauã, Daniel ganhou lateral, o time do Guarani. O time do Guarani começa a colocar, começa a partir para cima, tô vendo lá o Jairo Blumer falando alguma coisa. Lateral para o time do Guarani, é o jogo que você acompanha pela TV Guarani. Estamos aqui no CT do Guarani, na cidade de Campinas. A bola, quando tentava descer o Guarani lá pela ponta direita, toque foi feito pelo camisa número 7, que é o Arthur, saiu, deu lateral de graça para a representação do Oeste. E só fazer uma correção aqui, Fábio, lembrando sempre, né, que nós vamos de acordo com o que o pessoal passa pra gente, ok? Então, tem um mal entendido aí. O número 4 é o capitão, é o Renato, e o 3 é o Eliseu Paiva. Então, do jeito que chegou para nós aqui, Renato com a 3 e o Eliseu Paiva. Corrigindo, então, Eliseu Paiva, capitão, com a 4 e Renato Vinícius com a 3. Obrigado ao Ale Paiva. Perfeito, tá aí explicado. A bola fica com o goleirão lá, o Vitor Emanuel. Despachou, rifou essa bola, quem sobe aqui recebeu lá Luiz Felipe, só que na sequência acabou não dominando a bola chega aqui no Pim pelo lado direito, que recua lá no campo para o Zamboni, o passo anteriormente foi lá do William. Cai lá pelo lado esquerdo. Trabalhando lá o jogador que é o Nicolas. Outra vez volta a bola para o goleiro Ian. Goleiro que joga de amarelo. Ainda ele não tem para quem passar. Outra vez sai com o Zamboni. Aqui o Zamboni domina em diagonal na ponta para receber o William. Sai o William, meteu essa bola na frente aqui para o capitão Marcelinho. A bola foi retomada pelo William. Aqui Marcelinho outra vez recebe, lá vai Marcelinho, vai trabalhando. Tentou lá o passe no meio, pode dar certo essa bola. Chegou brigando lá o camisa número 9, o Kevin. Mas se safou a defesa do time do Oeste. Quando vinha descendo o time do Oeste pelo lado direito com o jogador Jonas Matheus, teve o toque da defesa do Bugre. Lateral para o time do Oeste, bater aqui pelo seu lado esquerdo na marca de 7 minutos e meio de partida. Jogo corrido até o momento, lá e cá, as duas equipes vão se estudando, lembrando que são duas equipes com ótima posição no campeonato, então a gente espera um grande jogo e pode valer a liderança até amanhã, pelo menos, já que o jogo do São Paulo, a equipe do São Paulo enfrenta a equipe do Mauá amanhã às 15 horas. Pois é, o São Paulo nesse momento é o líder desse grupo 3, joga amanhã. Recolhe lá o jogador que é o Mineiro, lá no campo de defesa recebe o Nicolas. Ainda o Nicolas gesticula, não tem para quem passar, vai recola para o Ian novamente. Vai trabalhar a bola quando nesse momento o sol dá o ar da sua graça, como disse anteriormente, público prestigiando aqui no CT do Guarani. Bola no campo de defesa, recebe lá o William. No meio, na frente, falta de novo, hein? Falta de novo lá para cima do número 7, o Arthur. Aliás, já é a segunda que agarraram lá a camisa do Arthur, hein? Um jogador rápido, o pessoal está esperto com relação a ele, pedindo a sua passagem, mais uma falta assinalada, a terceira na partida. E assim, né, o Oeste já faz a terceira falta em pouco mais de 8 minutos, tomar cuidado, né, já tem jogador amarelado, isso pode trazer um prejuízo à sua equipe. Olha o Marcelinho, bela jogada para quem chega de trás, recolheu o Mineiro, lado esquerdo do campo, bom passe para o Vitor Gabriel, cruzamento feito no meio, ajeitou Marcelinho, ainda ele protege bem.
Mais atrás chega o Guarani, tentou lá o Maicon, cortou a zaga do time do Oeste. Aos poucos vai se projetando o time do Bugre, já chegou. Vai apertando, vai amassando o time do Oeste. Lá no campo de defesa domina o Nicolas. Mas o técnico aqui deu aquela bronca, porque tinha que chutar. Ficaram inventando muito, tocando para cá, tocando para lá e ninguém chutou. Até agora, na marca dos 9 minutos, não tivemos nenhum chute ao gol. E agora o jogo é paralisado para atendimento ao goleiro da equipe do Oeste, o Vitor Emanuel. Aí você vê a imagem do Vitor Emanuel, o árbitro vai até ele lá, fala alguma coisa e nesse momento, daqui a pouco você vai acompanhar pelas imagens, o departamento médico já vai atender lá o goleiro da representação do time do Oeste. Passamos na marca, estamos chegando quase na marca dos 10 minutos, Fábio. Até o momento nós temos 63% de bola rolando e em posse de bola 57-43 para a equipe do Guarani. Essas são as informações de momento. Daqui a pouco eu passo mais algumas curiosidades do campeonato. O Guarani com mais posse de bola, fazendo valer, né, o seu mando, jogando em casa. E o goleiro ainda continua, enquanto você vê aí a imagem do treinador, o Marcondes Paiva, falando alguma coisa lá, dando a sua instrução. E aí, o goleirão já se levantou, o Vitor Manuel, aproveita para tomar uma aguinha nesse momento lá. Departamento médico, daqui a pouco, vai sair para o jogo ter o seu reinício. E aproveitando, né, Fábio, para mandar um alô para a rapaziada, para o pessoal que vem chegando aqui na TV Guarani. Como eu disse, vai se acostumando, deixe seu like aí, compartilhe, avise, né, a Silvia Costa, vamos Bugrinho, o Ale já deu aquela corrigida aqui. Como eu disse, Ale, o pessoal passou para nós que o Renato era o 3, mas já está tudo certo, tudo resolvido. E vão com 300 aparelhos conectados nesse momento. Nosso muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar, deixar seu like, enfim. Venha com a gente aqui na TV Guarani. Estamos aqui pela TV Guarani. Muito obrigado aos 300 aparelhos conectados. Vitor Gabriel mete essa bola na frente, cortou lateral lá o Caio Augusto. Tentou lá retomar o jogador número 9, que era o jogador Antônio Caires. É lateral para o Bugre. Lá pelo lado esquerdo vai para a bola o Vitor Gabriel. Camisa meia dúzia, ele não tem para quem passar. Vejamos, tem na frente dele lá o Kevin. Ele meteu essa bola na frente lá pelo lado esquerdo. Tentou lá o jogador que era o número 7, o Arthur, lá pelo lado esquerdo com o Maicon. Brigou lá o Arthur novamente e é outro lateral para o time do Guarani. Vai apertando, vem chegando o time do Guarani na marca já de 11 minutos. O jogo é bom, o tempo passa. Arthur, recebe Arthur mais atrás, recebe lá o William. Limpou a jogada, o William tenta ainda ele, bom passe em diagonal aqui na ponta, cerca o time do Bugre, vem trabalhando, Pim, vai com, nossa, chegou por baixo lá o camisa número 11, o Vinícius, ele foi na bola, mas a chegada dele foi pesada, meu amigo. Foi no limite, Marcelo, foi no limite, mas só na bola, aquela força, né, mas pegou só a bola. Olha lá, olha o cruzamento feito quando fechava lá o jogador Arthur, teve o desvio, mas ficou fácil lá para o Vitor Emanuel. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. Lado esquerdo do campo, tentativa aqui do lado esquerdo para o Vinícius, a bola correu mais do que ele, Zamboni do jeito que deu, porque fechava lá o camisa número 10, o jogador Luiz Felipe. E é lateral, claro, para o time do Oeste. Lateral aqui na nossa frente, vai para a cobrança o jogador o jogador João Pedro. Lá na frente para o jogador que é o Luiz Felipe, tentou o Luiz Felipe. Teve outro toque feito pela zaga do Guarani por intermédio lá do jogador William, novamente outro lateral. Também vai chegando o time do Oeste. Como já dissemos, é um jogo equilibrado, é um jogo do segundo contra o terceiro colocado. É jogo de ponta de tabela, é jogo grande. Lá do lado esquerdo para receber lá o jogador. Tentou lá na frente dele, chegou o Pim, quando fechava perigoso lá o Antônio Caires. É apenas tiro de meta para o goleiro Ian. E além da segunda e terceira posições no grupo 3 do Campeonato Paulista, eles ficam na 9ª e na 10ª colocação na classificação geral do campeonato. São a 9ª e a 10ª melhor campanha do Campeonato Paulista até o momento, Fábio. E a melhor campanha até o momento é do Palmeiras. É o Palmeiras, né, líder aí na classificação geral. Zamboni na frente aqui para receber o William, recebe no costado, fez o giro, lá vai ele. No meio, bom passe, lá recebeu o centroavante que é o Kevin. Ainda o Kevin lá pelo lado esquerdo, vem trabalhando, recebeu lá o Maicon, camisa número 11, mete essa bola mais atrás para receber lá o jogador que é o Mineiro. Ainda o Mineiro, lá vai ele caminhando, vai dragando lá pela ponta canhota. A bola fica do lado esquerdo, tentou o Maicon, espirrou, tentou lá o William, tentou consertar.
Tenta puxar o contra-ataque o time da representação do Oeste. O jogo está parado. O árbitro, o Vinícius, marca a falta que favorece o time do Bugre. Soladinha de leve, né? Ele próximo ao lance, não titubeou, marcou a 4ª falta da partida, a 4ª falta da equipe do Oeste. Já cobrada lá no campo de defesa, o Nicolas soltando para o Zamboni. Zamboni já no campo de ataque. Aqui na ponta, Marcelinho, capitão. Se mexe bem o Marcelinho, toca atrás para o William, foi desarmado, puxa contra-ataque o time do Oeste. Aqui na ponta esquerda trabalhando, vem descendo o Vinícius, lá vai o Vinícius na frente dele. Tava o Zamboni, só que ganhou lateral o time do Oeste, que tenta descer aqui pela ponta esquerda, ganhou lateral. Lateral para o time do treinador Marcondes Paiva. Fala alguma coisa lá para o jogador que é o João Pedro. Vai meter essa bola na frente. Trabalha, vem descendo lá, vejamos, é o camisa número 9 que fechava por lá o jogador número 9, o Antônio Caires, teve lá o desvio, outro lateral. Outro lateral para o time do Oeste, que vai chegando também. Até o momento, Fábio, a maior posse de bola do Guarani, só que o Guarani é mais horizontal. Já a equipe do Oeste é mais vertical, vai mais para cima, não fica trocando tantos passes, é mais tenta ser mais incisivo no ataque. Olha o Oeste chegando, lá tirou a defesa, tentou tirar lá o jogador que era o jogador número 7, que era o Arthur. A bola fica viva, sobra para o goleirão lá, o Vitor Emanuel. O Vitor Emanuel vai rifar essa bola, não tem outra alternativa. Levantamento vai ser feito, o Zamboni vai subir de cabeça, com tranquilidade. Vamos ver quem fica com a segunda bola. O Maicon brigou lá, só que o último toque foi do Maicon. A bola acabou saindo, teve um toque lá, o árbitro entendeu, lateral para o time do Bugre, lá já cobrado no seu campo de defesa. Na disputa de bola, acabou ganhando o jogador da equipe do Oeste, mas a bola acabou saindo pela linha lateral, por isso o lateral marcado a favor da equipe do Guarani. Levantamento lá, vai subir de cabeça lateral, que é o Caio Augusto. Caio Augusto acabou levando a pior na jogada e o árbitro nesse momento, como vocês acompanham pelas imagens, departamento médico vai entrar. Houve um choque ali no momento da disputa de bola, acabou havendo um desvio do jogador do Guarani, lateral a favor da equipe do Oeste, mas no choque, um acidente de trabalho ali, o árbitro entendeu que houve uma certa gravidade e já não perdeu tempo, já pediu para o departamento médico entrar para atender ao seu jogador da equipe do Oeste. Aí você vê inteiro no seu vídeo o Marcelinho com a sua faixa de capitão, camisa número 10, os jogadores. Você está vendo também lá o jogador, o Arthur, lá falando alguma coisa para o árbitro. O lateral direito, o Caio Augusto, já se levantou, tá tudo bem com ele e o jogo vai seguir daqui a pouquinho. Jogo que você acompanha pela TV Guarani. Jogo continua 0-0 na marca de 16 minutos e meio de partida. A registrar a participação aqui de Milton Aparecido Xavier, Bora Oeste, Arapongas, Paraná. Laura Castro na torcida pelo goleiro Vitor Emanuel. Vitor Emanuel, que a sua turma está assistindo lá em Duque Bacelar. É isso mesmo, Duque Bacelar no Maranhão, Fábio Amistaldi. Da Itália pro Maranhão, para Campinas, pro mundo aqui na TV Guarani. Pro mundo, pro Brasil e pro mundo. E aqui, mais uma vez ganha lateral, mais uma vez o time do Oeste aqui pelo lado esquerdo. Vários laterais aqui pelo lado esquerdo. É o João Pedro lá na frente. Quando vinha descendo, teve o toque lá, e apenas lateral. Quando vinha descendo mais uma vez o time do Oeste pelo lado esquerdo, o lateral que já foi cobrado lá pelo jogador Pim. No meio, o William se mexe muito bem. O William foi travado, saiu, ganhou lateral novamente. Na tentativa do lançamento, acabou havendo desvio do jogador da equipe do Oeste. Mais um lateral batido. Vai lá, Fabio. Tentava o Marcelinho por aqui, perdeu o Zamboni e ganhou. Quando tentava puxar o contra-ataque ao time do Oeste. Lado direito do campo é o Pim, outra vez o William lá na ponta. Tentativa foi feita, vai brigar lá o Kevin, grandalhão, Kevin vai pra cima, lá vai ele, foi derrubado, os dois jogadores se chocaram e o árbitro da partida marcou falta de ataque lá do camisa número 9 do time do Guarani. Na marca dos 18 minutos, a primeira falta da equipe do Guarani na partida. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções, recebeu a falta já assinalada. Nesse momento, me parece que não vai precisar, não. Já se levantou camisa número 11, o Maicon. Nicolas. Zamboni. Ainda no campo de defesa, tocou no meio, lá meio na fogueira para o William. Fez o passe, tocou errado, recuperação feita aqui pelo Vinícius, lá no meio, recebeu lá o Cauã Daniel. Mais atrás trabalha, bola, o time do Oeste, a bola chega aqui do lado esquerdo com o jogador que é o jogador João Pedro no campo de defesa, vai recomeçar lá com o zagueiro que é o zagueiro Eliseu Paiva, capitão do time.
lá na ponta direita, a bola viaja, vai soltar, vem descendo o time do Oeste, recebeu lá pela ponta, dominando, olha o Oeste, é perigoso, chegou, foi travado, na hora H chegou lá o jogador Vitor Gabriel puxa o contra-ataque, mete essa bola na frente lá pro centroavante que é o Kevin, cortou a defesa, retoma o time do Oeste, na sequência falta, foi pra cima lá do camisa número 7, o Jonas, falta quando tentava desafogar o ataque lá, quando tentava no contra-ataque pelo lado direito. Fábio, lembra daqueles brinquedos em parque de diversão, carrinho bate-bate? Ah, tá. Meu amigo, foi uma brincadeira de carrinho bate-bate aí que pegou o jogador do Oeste totalmente desprevenido. O árbitro da partida só assinalou a falta para cima do camisa 7, o Jonas Matheus, a terceira falta do Guarani. Muito bem, terceira falta do Guarani, daqui a pouco o Marcelo vai falar a posse de bola das duas equipes. Lá do lado direito, toma posição para fazer a cobrança o time do Oeste. Lá vai de perna canhota, vejamos quem vai para fazer a batida. Perninha canhota, a bola viaja, levantamento lá no segundo pau, quem sobe essa bola, teve um empurrão lá, o árbitro parou, marcou, me parece que o árbitro marcou lá uma falta ou marcou apenas tiro de meta? Me parece que ele marcou apenas tiro de meta para a representação do time do Guarani. Foi isso mesmo, Fábio. Não marcou nada de falta, foi tiro de meta. Passamos na marca dos 23 minutos. Até o momento nós temos 54% de bola rolando. Em relação à posse de bola, 61-39 para a equipe do Guarani. Mas é aquilo que eu falei para você, o Guarani é mais horizontal, toca mais a bola, tenta abrir a defesa da equipe do Oeste, enquanto que a equipe do Oeste é mais vertical. Pega a bola, já tenta ir para cima, não fica trocando muito passe de bola lateralmente. Mais uma vez o corte feito pelo Pinha aqui pelo lado direito, lateral para o time do Oeste. Jogo continua 0-0 na marca de 23 minutos e 30. Aí inteiro no seu vídeo, o jogador que é o João Pedro. Lá na frente tentou o jogador, a bola voltou aqui no campo com o Raisson. Cortou a zaga do time do Guarani, tenta do desafogo lá o Kevin, só que na frente dele estava o Renato, fez o passe. Deu certo lá na ponta direita, o jogador do time do Oeste acabou saindo com bola e tudo, o jogador camisa número 7, o Jonas Matheus, é apenas lateral para o time do Bugre lá no seu campo de defesa. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. O Ian, lá no campo de defesa pressionado, Zamboni, que é o desafogo lá da zaga. Zamboni outra vez lá para o goleirão. O Ian aqui na frente, vejamos, vai tentar o Marcelinho. Na frente o Marcelinho vai para cima, é valente, puxa na perna esquerda, vai levando, sai da ponta, vai para o meio, ela vai o Marcelinho. Marcelinho, bom passe na frente, Kevin dominou, fez a finta, o árbitro, ele marca. Jogador ficou lá caído no gramado e o árbitro marcou pênalti. Pênalti para o time do Guarani. Quando fechava, você revê de novo o lance. Você vai rever de novo o lance. O camisa número 9, aí ele recebe. O grandalhão Kevin fez a finta, foi por dentro. E o árbitro marca pênalti para a representação do time do Guarani. Bem marcado, convicto, em cima do lance, no ato da jogada, o jogador ele acaba tocando o seu adversário, impactando na ação do mesmo. Pênalti marcado pelo árbitro da partida, né, o senhor Vinícius Pinto Tonolo. E sem discussão, pode ver que ninguém reclama, Fábio Amistaldi. É verdade. Pênalti para o Guarani. E acabou sentindo o jogador da equipe do Oeste, está sendo atendido lá pela sua comissão técnica. E uma curiosidade, hein? A cobrança do pênalti vai ser o primeiro chute da partida. Até agora não tivemos chute. É aquilo que você falou, né, Marcelo? O jogo ele é jogado pelas extremas, pelas beiradas, né, muito pelos cantos e pouca objetividade nesse momento, sem chutes a gol, tanto que vai ser o primeiro. E você vai ver no intervalo da partida as estatísticas do jogo, aqui na telinha da TV Guarani. Então é o primeiro chute a gol e pode sair o primeiro gol da partida. É verdade. E a maca está entrando lá, o jogador acabou sentindo, né? E pediu substituição lá, a comissão técnica a comissão médica lá, o departamento médico da equipe do Oeste, Fabio. E além de fazer o pênalti, o jogador acabou sentindo e vai ser substituído. Vejamos aqui qual jogador do banco de suplentes que vai entrar. Enquanto você Marcelinho, bom passe na frente, Kevin. Ele vai deixar ali, você tá vendo aí,
pelas imagens da TV Guarani. Lembrando que você tem que se inscrever no canal para poder participar, para poder falar aqui escrever o que você acha, o que você está achando, né, dessa primeira transmissão aqui na TV Guarani, no Campeonato Paulista, categoria Sub-20, parte de cima da tabela, né, parte de cima, como o Marcelo, o próprio Fábio disse, as duas equipes com 16 pontos, segundo e terceiro colocado. Então venha com a gente, deixe seu recado, se inscreva no canal, deixe seu like, fortaleça aí a transmissão da TV Guarani, hoje aqui, nesta sexta-feira, 27 de junho de 2025. E o detalhe, o passe foi do Marcelinho, que na minha opinião, perguntar para os nossos comentaristas aqui, até então estava sendo, pelo menos na minha opinião, um dos destaques desse time do Bugre, viu? É o cérebro da equipe, é ele que coordena toda a ação ofensiva da equipe do Guarani, tenta coordenar, cai tanto pela direita quanto pela esquerda e vai causando um alvoroço, tenta causar um alvoroço na defesa do Oeste. Com a sua troca de posição, abriu o espaço para o Kevin, que recebeu essa bola e acabou sofrendo pênalti. Daqui a pouco teremos a cobrança da penalidade. E o Marcelinho é um jogador inteligente, né, Fábio? Você citou bem, camiseta 10, sabe o que faz com a bola e depois ali nessa jogada ele acabou deixando, o Marcelinho que vai cobrar, na verdade, deixando sem pai e sem mãe o zagueirão lá. Vai para a cobrança, o próprio, ele ajeita lá, o Vinícius fala para ele colocar a bola, vejamos, é o número 9, o Kevin. É o Kevin, número 9, o grandalhão, que sofreu o pênalti, né? O passe foi do Marcelinho, o pênalti foi para cima do Kevin, daqui a pouco vai entrar o camisa número 13 no time, o Hugo Correia, no time do Oeste. Mas é pênalti, vamos para a cobrança do pênalti, vai para a bola o Kevin. Mão na cintura, grandalhão, também estava incomodando a zaga lá do time do Oeste, jogador difícil de marcado pelo seu corpo, né, pelo seu tamanhão. O goleirão Vitor Emanuel no centro do gol. O Guarani pode fazer o primeiro gol, vai para a bola, autorizou o Vinícius, vai para a bola o Kevin. Toma, deu uma paradinha, perna direita, bateu! Gol! Do Guarani, numa cobrança perfeita, o goleirão Vitor Emanuel foi para a bola, o Kevin com muita categoria, com frieza. Canto esquerdo do goleiro do Oeste, abrindo o placar, você revê de novo bonito. 1 para o Bugre, 0 para a representação do Oeste. E a substituição, Fábio, sai o camisa 4, o Renato Vinícius, para entrar... o Renato Vinícius para a entrada do camisa 13, o Hugo Correia. Portanto, Hugo Correia, número 13. E com relação ao pênalti, uma belíssima cobrança do Kevin. O Vitor Emanuel ainda tentou pular na bola, acertou o canto, mas a meia altura, no canto, na costura da rede, sem chances. Aberto o placar na marca dos 29 minutos. Agora, aqui no CT do Guarani, Guarani 1, Oeste 0. É aquele jargão, né, Fábio Amistaldo? Carimba, pode carimbar o primeiro gol do Bugre nesta tarde aqui. 1-0 para o Guarani contra a equipe do Oeste. E vem aqui o Pim pela ponta, bom passe, Marcelinho, cara do jogo, Marcelinho, só que 2 em cima dele, agora ficou difícil e o último toque dele lá ganhou o lateral, o time do Oeste. A bola quase saiu aqui do CT, mas o alambrado protegeu. Lateral agora é para a equipe do Oeste, o Oeste tem que manter a sua cabeça no lugar agora, sofreu o gol, mas vinha fazendo uma boa partida, era um jogo bastante equilibrado entre as duas equipes. Vamos ver agora como o Oeste reage em relação ao gol tomado. É um jogo equilibrado, como o Marcelo disse, mas a jogada individual sobressaiu, né? Numa jogada de um tapa excelente do Marcelinho na bola, o zagueirão foi com tudo em cima do centroavante número 9 da equipe do Kevin, em cima do Kevin, tomou aquele drible e com o drible saiu o pênalti, resultado até merecido por parte da equipe do Guarani nesse momento. Hugo Correia tentou sair, recuperou o time do Guarani, lá o Kevin, grandalhão aqui para o Marcelinho, ainda ele, capitão, vai voltar no campo de defesa, recomeça tudo lá com o Zamboni, a experiência do Zamboni, lado esquerdo com o Nicolas. E o Kevin que marcou o seu primeiro gol na competição. Lá no campo de defesa, o Jairo Blumer fala alto aqui. O time dele ganhando por 1-0, mas a gente já conhece, ele já tem a característica de ficar falando, chamando atenção o tempo todo. O toque lá vem descendo o Guarani, na frente lá o jogador que era o Hugo, cortou bem colocado lá o jogador que era o Renato.
A bola cai lá no campo de ataque, ficando lá com o Maicon. Tenta o Maicon, camisa número 11, protege bem, vai pra cima. Recebe lá o jogador que é o Vitor Gabriel, bateu e a bola pra fora. E a bola literalmente foi lá na rua. Lá na rua, apenas tiro de meta para o Vitor Emanuel. Quase acerta a janela do vizinho, Fábio. Tinha um jogador caído ali do Oeste no meio campo, mas ele já se levantou, por isso teremos normal o reinício da partida. O jogo já foi reiniciado, o tempo vai passando, 1 para o time do Guarani, 0 para o time do Oeste. Guarani bem nesse grupo 3 do Sub-20. Vai vencendo um confronto direto contra o time do Oeste. Vem trabalhando lá o jogador que é o Raisson, lá do lado esquerdo, recebeu o lateral que é o jogador meia dúzia, que é o João Pedro. Vai para cima, escapuliu ele e o Pim, melhor para o Pim. Ainda o Pim, só que ganhou na sequência o árbitro entendeu que foi falta do Pim. Apontou o Vinícius. Falta perigosa, uma boa falta aqui pelo lado esquerdo para o time do Oeste, que perde pelo placar de 1-0. E a Jane Correia tá falando aqui, vocês vão escutar muito esse nome, Hugo Correia. A mamãe tá torcendo aqui pelo Hugo Correia, que acabou de entrar na equipe do Oeste. É, o Hugo Correia acabou de entrar, tava no banco lá, acabou entrando. Vai para a cobrança lá o jogador número 10, que é o Luiz Felipe, também um canhotinho bom de bola, Luiz Felipe. Goleirão lá, o Ian, fala alguma coisa, estava lá no primeiro pau, não vai ter barreira, vai para a cobrança o Luiz Felipe, vai de perninha canhota, Luiz Felipe, a bola viajou lá no segundo pau, toque de cabeça foi feito quando fechava lá o centroavante, o Antônio Caires, toque de cabeça sem nenhum perigo. Primeira tentativa da equipe do Oeste, a cabeçada, acabou pegando fraco, sem direção, não conseguiu ajeitar, se posicionar, por isso é só tiro de meta a favor da equipe do Guarani, já batido. Lá o Ian. Campo de defesa, o goleirão lá. Ian escorregou, bola perigosa. Lado esquerdo do campo trabalhou o Maicon. Fez o giro, vai por dentro o Maicon. Tem o Marcelinho do lado dele, vejamos o que ele vai fazer com a bola. Acabou caindo com a bola, não houve nada. O Vinícius mandou seguir a jogada. Lá no campo de retaguarda, saindo o time do Oeste, com o camisa número 8, que é o jogador Cauã Daniel. Fez bonito o giro, ainda ele, fez uma graça, dominou. Lá no campo de defesa vai recomeçar lá com o Hugo Correia. Hugo Correia, lá do direito do campo, trabalha o jogador que é o Caio Augusto. Lá na frente, bom toque lá pro Jonas, fez o Jonas no meio, lá o Luiz Felipe, Jonas. É o time do Oeste descendo, toque feito pelo Nicolas, vai voltar lá pro Jonas Matheus. Rente a linha lateral do gramado, tenta no meio, Luiz Felipe. Outra vez, olha o time do Oeste descendo, olha o cruzamento feito, a bola foi desviada, cortou lá o jogador Vitor Gabriel. Na sequência, vejamos, tentou lá o Raisson, briga lá com o jogador que é o Kevin na frente, toque da zaga foi feito pela zaga do time do Oeste, o time do Guarani ganha lateral, toque foi feito lá pelo camisa número 13, justamente Hugo Correia. Na disputa de bola, melhor para o jogador do Guarani, que ganhou o lateral ali no seu meio campo. E aproveitar, Fábio, mandar aqui, responder o Márcio, ele está perguntando de onde é o Oeste. O Oeste que já foi de Barueri, ou já foi de Itápolis, foi para Barueri, outro dia estava em Santana de Parnaíba, hoje eu acredito que esteja em Barueri, mas é o Oeste de Barueri sim, jogando aqui contra o Guarani, Campeonato Paulista Sub-20, aqui na TV Guarani. É verdade. Levantamento lá, o zagueirão que acabou de entrar, o recuo de cabeça feito, o Vitor Emanuel, o recuo foi feito pelo Hugo Correia. Sai trabalhando lá com o Renato Vinícius. Tinha um pombo ali no meio do caminho, ele saiu rapidinho porque a bola estava chegando nele ali. E a bola acabou saindo aqui, quando fechava, quando dominava o Vinícius, saiu com bola e tudo, lateral para o jogador, o Pim. Já cobrou, entregou para o William. O outro que se mexe bastante. E Fábio, o Hugo Correia tá com a torcida organizada, agora chegou o canal dos irmãos Panelli. Panelli, é isso mesmo? O pessoal tá aqui, todo mundo na torcida pelo Hugo Correia. Quantas pessoas aí, Renato? Quantos aparelhos conectados? Nesse momento, Fábio Amistaldi, só buscando aqui, atualizando. Isso. 368 aparelhos conectados. A audiência tá muito boa aqui na TV Guarani. Olha, retomou lá o Arthur vai pra cima na frente dele. Cortou lá o jogador que era o Renato, do jeito que deu. Olha o passe aqui na ponta esquerda. Quando fechava perigoso o Vinícius, na frente dele lá o Zamboni. Fez a proteção o Zamboni, ganhou lateral, os dois jogadores acabaram se estranhando. E o árbitro parou a partida, você revê de novo o lance aí, os dois jogadores se estranhando, faz parte do jogo, faz parte, né, daquela disputa. E é lateral para o time do Guarani. Vou falar uma coisa pra você ali, quase que dá curto-circuito, hein, Fábio? Os cabos estavam desencapados, quase, mas ficou ali no limite.
É verdade. Recebendo o Mineiro aqui no campo de defesa, não tem para quem passar, seria para o William, aqui para o Pim. Ganhou lateral novamente. Tenta sair a equipe do Guarani, agora a equipe do Oeste sobe um pouco a sua linha de marcação, tenta dificultar essa troca de passes da equipe do Guarani, mas o placar continua 1 para o Guarani, 0 para o Oeste. Estamos chegando na marca dos 37 minutos desta primeira etapa. Nicolas pelo meio, Mineiro. Recebe, vai tocar essa bola lá pro Maicon, no costado pro Mineiro, só que recuperou lá o número 5, que é o Raisson, tenta lá na ponta direita, o toque foi feito pelo lá pro camisa número 7, que é o Jonas, teve o desvio, ganhou lateral para o time do Oeste. Vai para a cobrança o Caio Augusto, ele tá com a bola, segura lá, vejamos o que ele vai fazer, vai mandar essa bola para grande, levantamento feito, cortou lá o Vitor Gabriel. A bola fica lá do lado esquerdo do Mineiro, do jeito que deu, despachou essa bola. Meteu a chanca na bola, lá na frente, lá pro zagueiro Hugo Correia, subiu. Ele acabou, o árbitro entendeu que foi falta para cima dele, falta de ataque do time do Guarani. O jogador da equipe do Guarani, disfarçadamente, mas não tão disfarçadamente, porque o senhor Vinícius Tonolo percebeu, deixou aquela mãozinha nas costas e a falta foi assinalada. Mas valorizou o zagueirão também, né? Houve sim o toque, mas o zagueirão mais um pouco daria para se fazer, daria para contracenar em alguma novela aí. Pois é, o jogo tá lá parado novamente, o Vinícius apontou o empurrão, falta que favorece o time do Oeste, vai para a bola o Luiz Felipe, o canhotinho lá. 13ª falta na partida, a 6ª cometida pela equipe do Guarani, na marca dos 38 minutos, falta pelo lado direito do ataque do Oeste, já no seu campo de ataque, pelo jeito vem chuveirinho na área, Fabio. 1-0 para o time do Guarani, vai vir chuveirinho, goleirão lá, o Ian mais para o seu primeiro pau. Falta vai ser autorizada, o Jairo Blumer falando bastante, diferentemente do treinador, o Marcondes Paiva, que é um pouco mais tímido, fala menos. O Vinícius já autorizou, falta vai o Luiz Felipe, levantamento, essa bola perigosa, o toque de cabeça do Zamboni, quando fechava o zagueirão, toque de cabeça pelo meio, essa bola tá viva, cortou lá o Mineiro, parcialmente do jeito que deu, rasgou a zaga do time do Guarani. E ficaram pedindo lá um toque. Aí, Renato? Fábio, tô buscando aqui pelo replay, nada. Siga lá a pelota, a bola bate nas costas do jogador do Guarani. O Mineiro. Dá a impressão que é com o braço, mas pode seguir, pode jogar, Fábio. Levantamento feito, olha o Oeste, toque de cabeça feito lá pelo zagueirão. Foi justamente o Hugo Correia que tocou lá, mas ficou fácil pro goleiro Ian. Tentou sair ali, acabou cabeceando pro alto, ficou fácil nas mãos do goleiro Ian Vieira. Quando tentava aqui, ganhou lateral aqui, o time do Oeste, quando fechava o João Pedro. Lateral, vai para a bola lá, vejamos. É o João Pedro, ele mesmo que tentava aqui nesse momento. Ele que vai para a cobrança do arremesso lateral, o tempo está passando, 39 já, o jogo é bom, o tempo passa rápido. 39 minutos, 1 para o time do Bugre. Bugre bonito na frente do placar, vai subir o Zamboni, passou por ele. O árbitro entendeu que foi falta lá para cima do Pim, camisa número 2. Estamos chegando na marca dos 40 minutos, a 8ª falta da equipe do Oeste. Em relação ao tempo útil, temos 48% de bola rolando, a posse de bola 60-40 para a equipe do Guarani. O Guarani melhor na posse de bola, mas vencendo o jogo, né? Vencendo o jogo com posse de bola. Vai lá o Ian. E Fábio, cabe o comentário, vencendo e com uma certa tranquilidade, né? Porque o Oeste não chega não chegou nenhuma vez com perigo no gol aí do goleirão do Guarani, o Ian Vieira. Quer dizer, lógico que é muito cedo ainda, o resultado em aberto, mas vai competindo bem, vai jogando bem a equipe do Guarani nesse momento. É verdade. A equipe do Oeste que levou o seu 7º gol na competição, enquanto que a equipe do Guarani fez o seu 13º gol na competição. Lateral aqui para o Guarani, recebeu lá o Mineiro, recebeu do Pim. Na frente o William recuou essa bola lá para o Zamboni. Com tranquilidade, se ele quiser, tem o Nicolas. Guarani ganha pelo placar de 1-0, 40 minutos, quase 41. Quase 41 redondos, você acompanha pelo reloginho da TV Guarani. Levantamento à frente, aqui o Mineiro recebe, foi desarmado, puxa o contra-ataque lá do canhoto, é o Luiz Felipe. Recebeu o passe do jogador que é o Vinícius. Luiz Felipe tenta ainda ele, 2 em cima, Zamboni. O Zamboni não é fácil não, tá mandando na zaga do time do Guarani. Campo de defesa aqui, cortou, bem colocado, Renato Vinícius, meteu essa bola na frente, agora sim a bola saiu. Na frente do treinador lá, o Marcondes Paiva. O jogador do Oeste ainda, o camisa 11,
O Vinícius tentou, ainda vez conseguiu o domínio, mas na hora que ela quicou, subiu demais, ele desistiu do lance. Só lateral a favor da equipe do Guarani. Olha aqui, tirou o jogador que é o Vinícius, a bola cai lá ficando com o Raisson, passe anteriormente foi do Cauã Daniel, só que cortou o pin no meio para receber o Arthur, na frente recebe o jogador número 9 que é o Kevin, autor do gol de pênalti, Marcelinho, tenta o Marcelinho, vai para cima, um para lá, dois para cá e ficou difícil, mas o Marcelinho é valente, ganhou, a bola fica no campo de defesa com o William, vai recomeçar tudo novamente, lá o Zamboni dando cobertura, recua para o Nicolas, pede bola o Zamboni, mas ele não vai passar para o Zamboni, meteu a bola no meio lá mais uma vez para o William, agora sim Zamboni. Campo de defesa, recebe o William. Sempre vindo buscar o jogo por aqui. O valente William teve o desvio. O árbitro entendeu, claro, lateral para o time do Guarani. O jogador, o João Pedro, tentou dar uma de migué ali. Cobrou o lateral rapidamente. Não era o João Pedro, não. Era o camisa 8, o Cauã Daniel. E aí a bola foi... Mas a bola é do Guarani, por isso pediu para voltar. Bola para o Guarani. E o árbitro falou, acabou. O Vinícius Pinto Tonolo. Lá no campo de defesa, Zamboni, lá para o Ian. Ainda o Ian. Lá do lado esquerdo, vejamos, passe lá para o Vitor Gabriel. Tenta o Vitor Gabriel, vai levando. Vitor Gabriel, boa jogada. Ganhou do pé de ferro. Tem o Kevin pelo meio, lado esquerdo, recebeu, é o Maicon. Lá vai ele caminhando, bateu pro gol! Bateu pro gol, a bola na rede, mas pelo lado de fora. E recebe os aplausos do banco de reservas e também do treinador Jairo Blumer. Você vê de novo o lance, bonito. Recebeu de perna direita, só que ela caprichosamente bateu na rede pelo lado de fora. Tentou bater o colocado, acabou pegando mal na bola, pegou muito fechado, passou à direita do gol defendido por Vitor Emanuel, segue 1-0 o Guarani. 1-0 para o Guarani da marca de 43 minutos, mas vem o time do Oeste lá pela ponta com Jonas Mateus, recebe Luiz Felipe. Luiz Felipe lado esquerdo aqui para o jogador que é o Vinícius, tenta o Vinícius, vai para cima, olha o Oeste chegando, chegou lá, fez a cobertura, saiu com bola e tudo, mas chegou na frente lá o William, fez a proteção, chegou um pouco mais perigoso agora o time do Oeste. Acabou indo na base dos trancos e barrancos, né, Fábio? Aí o Guarani chegou firme ali na proteção, só fez a cobertura, a bola saiu, foi pela linha de fundo, segue 1-0 e agora o Vinícius foi lá, deu aquela bronca no sistema defensivo do Guarani, porque um estava deixando para o outro para bater o tiro de meta, foi ganhando aqueles segundos, ele falou, vamos parar com essa cera, chegou agora. Levanta o corte da zaga feito lá pelo Raisson, cai pelo meio Luiz Felipe, o camisa número 10, Luiz Felipe protege no costado, lá vai ele, 2, bom passe lá na ponta, vem trabalhando o número 7 lá que é o Jonas Mateus, na verdade o lateral, o Cauã fez o passe na frente, agora sim para o Jonas Mateus, cruzamento foi feito, Zamboni de cabeça, Zamboni firme na zaga, a bola vai sobrar do lado direito para receber o Raisson, lá na ponta, recebe o lateral, domina o Caio Augusto, vai para cima, Caio Augusto, a bandeira dedurou, Falta para o time do Oeste nesse finalzinho do primeiro tempo. E o banco não gostou, a desatenção do sistema defensivo da equipe do Guarani. Falta bem marcada ali pela assistente número 2, a Maria Eduarda Silva Pires. Falta lá pelo lado direito do ataque da equipe do Oeste. Vem cruzamento, lance perigoso. Pois é, já na marca de quase 45 minutos, já subiu a placa aqui, mais 4 minutos, vamos até os 49. Falta lá para o Luiz Felipe, vejamos, ele que vai para a cobrança, Luiz Felipe sempre ele vai de canhotinha, falta perigosa, pé trocado, você sabe, o perigo é dobrado. Goleirão lá, o Ian, preocupado. É o Luiz Felipe, autorizado, confusão na área do Guarani, levantamento feito, desvio feito pela zaga, fica pelo meio, aqui vai ficar com essa segunda bola o time do Oeste, é o jogador Rayan, ainda ele lá pelo lado, é o Jonas Mateus pelo meio, recebeu o cruzamento, foi feito nas mãos do goleiro, o cruzamento foi lá do Cauã Daniel, e com tranquilidade o Ian fez a defesa. Deu aquela puxeta lá para fazer o cruzamento. O Ian Vieira saiu firme na bola, fez a defesa, segue 1-0. O Ian aqui, o levantamento feito, tocou na frente, foi o Maicon de cabeça no meio, Kevin tentou Marcelinho, corta a zaga. Zamboni vai subir de cabeça, o Zamboni cortou, chegou lá o William, pegou, aparou, entregou lá para o William. Campo de defesa, o tempo vai passando, já passamos da marca dos 46, vamos até os 49. Ian.
Lá no campo de defesa pressionado, o goleirão mandou essa bola para frente, mas quem vai recuperar aqui é o Vinícius de cabeça do meio. Recuperou lá o Pim, sai pro jogo o Pim, falta para cima dele, o árbitro mandou seguir. Kevin, do lado direito Marcelinho, canhotinho caindo pelo lado direito, o armador do time vai para cima, sambou para lá para cá no meio. Kevin vai trabalhando, Kevin vai para cima, dominou. Bom passe no meio, dominou Arthur. Tocou errado, recuperação da zaga. Seria uma boa, estava se projetando num bom ataque o time do Guarani. E desta feita tenta descer pelo lado direito lá o jogador. Camisa número 7, que era o jogador Jonas Mateu, foi desarmado pelo Nicolas. Mineiro. Trabalhou, deu certo lá pelo lado esquerdo. O time do Guarani tenta. Vai trabalhando o Arthur, vai trabalhando, passa o pé por cima da bola. Marcelinho na frente lá pro Arthur, recebeu, saiu bem. O goleirão Vitor Emanuel fez a defesa. Conseguiu se antecipar ali a presença do jogador do Guarani, fez firme a defesa, evitando o segundo gol da equipe do Guarani. E olha o Oeste trabalhando, vai correndo atrás do prejuízo, o Vinícius por aqui, metendo essa bola no meio, lá com o centroavante, que era o Antônio Caires, lado esquerdo aqui, Vinícius, lado canhoto, recebeu o João Pedro vai para cima, teve o desvio feito pelo jogador Pim, né? Caiu no gramado lá o Pim, escanteio para o time do Oeste, o Oeste em cima nesses acréscimos do primeiro tempo. Terceiro escanteio da equipe do Oeste, o primeiro pelo lado esquerdo do seu ataque. Tempo vai passando já na marca de 47 minutos. Tô vendo aqui o Bandeira olhando também já para o seu cronômetro. Vai o Luiz Felipe lá. É o número 10. Luiz Felipe vai para a cobrança. É o jogo que você acompanha pela TV Guarani. Estamos aqui na cidade de Campinas, no centro de treinamento do Bugre. Luiz Felipe, perna canhota, bateu fechado. Olha o cruzamento, olha o toque de cabeça foi feito e apenas tiro de meta. Tiro de meta, você revê de novo o lance, subiu até com uma certa facilidade, o que levou perigo para a defesa do time do Bugre. Subiu sozinho, Fábio. Quase, se tem direção, ia ser um problema para o Ian Vieira. Acabou saindo a direita do gol defendido por ele, por isso só tiro de meta. Subiu com a certa facilidade, a zaga vacilou. Domina lá, vai trabalhando no meio. Maicon lá do canhoto, o Arthur recebe, o Arthur vai para cima. Corte feito pelo Caio Augusto. Caio Augusto lá na frente, lá para o centroavante Antônio Caires. Na frente lá o Nicolas fez a proteção, vai recuar. O Ian tem que tirar essa bola, do jeito que deu, só que deu certo lá para o Vitor Gabriel e apita. Apita, aponta ao centro do campo, o árbitro da partida, o Vinícius Pinto Tonolo. Guarani bem, vai vencendo 1-0 o time do Oeste. Repito, pela 9ª rodada desse grupo 3 do Campeonato Paulista Sub-20. Gol assinalado pelo jogador Kevin, gol de pênalti que você acompanhou aqui pela TV Guarani. Vamos fazer o seguinte... Daqui a pouquinho tem as estatísticas para você, tem também as emoções da segunda etapa. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. Você mandou errado. Você mandou a nota final 29. Olha aí. Chute. Acho que você não atualizou. 3-3. Aí eu não falei mais nada por causa da...
Muito bem, voltamos para o segundo tempo de até aqui, 1 para o Guarani, 0 para o time do Oeste pelo Sub-20. Mas antes das emoções da bola rolando no segundo tempo, você fica sabendo as estatísticas aqui na TV Guarani. Vamos lá, na telinha da TV Guarani, as estatísticas desta primeira etapa. A equipe do Guarani foram 3 chutes, 1 na direção do gol. Cometeu 7 faltas, nenhum escanteio e nenhum impedimento. 59% de posse de bola. A equipe do Oeste foram 3 chutes, 1 na direção do gol também. Cometeu 8 faltas, teve 3 escanteios a seu favor, nenhum impedimento. 41% de posse de bola. A equipe do Oeste teve uma advertência para o camisa 6, João Pedro, e o gol marcado por ele, Kevin, camisa 9, na cobrança do pênalti aos 29 minutos. E além disso, tivemos 48% de bola rolando nessa primeira etapa. E um bom primeiro tempo, né, Fábio? Um bom primeiro tempo, uma boa equipe do Oeste. O Guarani sobressaiu numa jogada individual, né? E quando a gente fala um bom primeiro tempo, porque nós tivemos pouquíssimas faltas também, né, Marcelo? Isso é bom para o jogo, isso é bom para a partida, dá dinâmica. O árbitro segurou bem, controlou bem, apenas um cartão amarelo, né, aplicado já lá no início da partida, o cartão inclusive muito bem aplicado, e o jogo é bacana. O importante agora é que o Guarani continue colocando essa bola no chão, fazendo essa bola rodar, né, jogando pelas extremas, pelas beiradas, e que de repente possa aumentar. E lembrando, você que está acompanhando e torcendo pelo Oeste, é sempre com muito respeito que a gente fala aqui. Algumas coisas, às vezes, como eu disse aqui em relação, né? Foi eu quem disse, não foi o narrador, em relação à jogada do Hugo Corrêa, não foi nada. É que o futebol também tá com umas coisas que não pode falar nada, né? É um tal de mimimi pra cá e mimimi pra lá, mas é com respeito. A gente que está no meio do futebol há muito tempo, é com muito respeito ao Oeste, principalmente a todos que estão envolvidos aí, e esperamos que tenhamos um grande segundo tempo aqui, né, e que o Guarani vá em busca de manter o resultado, e o Oeste, claro, vai brigar até o final para de repente buscar o empate, né, Fábio Mistaldi? Exatamente. E quando nesse momento me parece que vamos ter uma substituição no time do Oeste, vai entrar o camisa 18, Kevin Rodrigues, ele está na boca de espera aqui. Me parece que vai sair o Raisson, né? É o Raisson, número 5, vai sair para a entrada do camisa 18, repito, o Kevin Rodrigues. A placa vai ser levantada, o time do Oeste já voltou, o time do Guarani ainda não, ainda continua Fábio, batendo bola os reservas e o jogo vai ser reiniciado daqui a pouquinho. Vamos às parciais do grupo 3 nesse primeiro tempo. Lá em Guaratinguetá, Atlético Guaratinguetá 0, 15 de Piracicaba 4, Bandeirante 1, Tanabi 3, Capivariano 1, Flamengo 0, Comercial de Tietê 0, Grêmio Prudente também 0, Desportiva Brasil 0, 15 de Jaú 1, Guarani 1, Oeste 0 e Ibrachina 1, Portuguesa Santista 2. Esses são os resultados parciais desta primeira etapa. Tá aí, você viu aí os resultados dessa rodada, ou seja, desta nona rodada, né, Fábio, que continua rolando, e o seu término vai se dar amanhã, Renato Canadinho. E o Renato Vinícius, que saiu aí por conta de uma lesão, né? Segundo informações, um trauma no tornozelo, uma pancada ali, né? Por isso que ele deixou a partida com a entrada aí do bom jogador, o Hugo Corrêa. Lembrando que a rodada do grupo 9 do grupo 3, termina amanhã com São Paulo e Mauá às 15 horas. Muito bem. Nesse momento vem voltando o time do Guarani. O Guarani ainda não voltou, está fazendo o seu aquecimento. O time do Oeste já está em campo, quando nesse momento já se processou a substituição. O time do Oeste vai ficar nesse segundo tempo à esquerda do seu vídeo, quando Fábio, você vê os dois árbitros. Vamos lá, Renato, e vamos informação. confirmar as duas substituições aqui com o Marcelo Gobet. Uma durante a partida, durante o primeiro tempo, e agora nesse intervalo, Marcelo. Durante a partida saiu o 4, Renato Vinícius, para a entrada do 13, Hugo Corrêa. E agora saiu o 5, Raisson, para a entrada do camisa 18, Kevin Rodrigues. Na equipe do Guarani vai entrar o camisa 16, Cauã. Daqui a pouco a gente vai ver quem saiu na equipe do Guarani para a entrada do camisa 16. Muito bem, então no time do Oeste o Eliseu Paiva continua em campo, né? É isso aí. Sim, é que trocou a camisa. Isso, Eliseu Paiva, portanto, continua em campo. Eliseu Paiva continua em campo. Muito bem, e nesse momento vai ser processada aí a substituição, como já cantou a bola o Marcelo aí. E o jogador aqui, vejamos, é o número 16. O 16 é o Cauã, já entrou.
E entra e vai, Marcelo, complementa a substituição. Sai o camisa 7, Arthur. O 7 Arthur, já saiu, risca o Arthur da lista, portanto. E as duas equipes já estão no gramado. A bola vai rolar. A bola vai rolar para você ligado aqui na TV Guarani. Você vê a imagem do árbitro falando alguma coisa lá. A saída pertence nesse segundo tempo ao time do Oeste, que perde pelo placar de 1-0. Nesse momento o time do Guarani já fez a sua oração, a sua reza, enfim, aquele seu grito de guerra. Vai ficar à nossa direita. A saída vai dar o pontapé lá o jogador jaqueta número 18, Kevin Rodrigues, que está fresquinho no jogo. O árbitro conta os jogadores, acerta os últimos detalhes. O jogo vai ser reiniciado nessa etapa de complemento. O Guarani vai ganhando. O Guarani vai ganhando, vai subindo na tabela. É jogo de ponta de tabela. O Vinícius, o árbitro da partida, o Vinícius, toma, apita e começa o jogo. A saída pertence ao time do Oeste. Lá no campo de defesa, a bola tirada na frente aqui, a bola passou pelo centroavante lá o Antônio Caires, cortou a zaga, o time do Guarani tenta lá o Zamboni na frente, lá pro Marcelinho. Vem o Marcelinho, carrega pela ponta direita, tocou na frente lá pro jogador número 16, que é o Cauã, recebe o Cauã fresquinho no jogo, vai pra cima. Cauã na frente, passou pelo Kevin, a zaga cortou lá, o jogador acabou sentindo o jogador do time do Oeste quando vinha descendo o time do Guarani. Jogador que acabou sentindo lá foi o Cauã Daniel. Com 30 segundos desse segundo tempo, a primeira falta da equipe do Guarani nesse segundo tempo. Muito bem, o zagueirão lá, o goleirão, aliás, o Vitor Emanuel, já fez a cobrança lá no campo de defesa. O passe é feito lá pelo lado esquerdo. Vinha descendo lá o time do Oeste com o lateral esquerdo, que é o jogador João Pedro. Ganhou lateral novamente. São os primeiros movimentos. Você acompanha aí pelo relógio, pelo tempo acumulado da TV Guarani. Levantamento lá do lado esquerdo. Quarta a zaga. Cortou de cabeça o Mineiro lá na frente. A bola tá reboteada, tá valendo tudo isso. Toca de cabeça feito lá pelo Jonas. Teve lá mais um desvio. Desvios feito pela zaga do time do Guarani. Apontou Vinícius. Outro lateral lá pelo lado esquerdo é o João Pedro. O João Pedro vai para a cobrança. Levantamento lá na frente, tocou a zaga, a bola voltou aqui, recebendo quando tentava na contraofensiva lá o William, foi empurrado, na verdade não foi o William, foi o Cauã, falta para cima dele, falta no campo defensivo do time do Guarani. Falta já cobrada, campo de defesa aqui, é o número 4, o Nicolas. Passe na ponta esquerda para o Vitor Gabriel. Vem o Vitor Gabriel, ajeitou lá o Cauã, lado esquerdo para correr o Maicon. Vejamos, chegou na cobertura o zagueirão na saúde, foi na bola, mas ganhou escanteio o time do Guarani no início desse segundo tempo. Com 2 minutos de partida nesse segundo tempo, o primeiro escanteio do Guarani aqui pelo lado esquerdo do seu ataque. Lado esquerdo do campo. Vai para a cobrança, caminha lentamente, lá é o Pim, da chuteirinha vermelha, lateral direito, vai de pé trocado. Pé trocado, você sabe, o perigo aumenta aqui na TV Guarani. Guarani vai vencendo, 1-0 para cima do time do Oeste, quando o sol nesse momento dá o ar da sua graça novamente aqui no estádio de Campinas. O Pim vai para a cobrança, é chance para o time do Bugre, pode aumentar. Vai ser autorizado, o Vinícius vai autorizar agora. Treinador Jairo Blumer aqui falando o tempo todo, não está contente com o resultado, chama atenção, vai o Pim, autorizado. Vai de perna direita o Pim, cruzamento feito lá no tumulto, o goleirão deu um tapa na bola, que jogada perigosa, essa bola tá viva, toque de cabeça feito pelo Luiz Felipe, que tenta sair pro jogo, mas recuperou lá o Vitor Gabriel, lado esquerdo, tentou o Pim, lá o árbitro marca a falta para cima do Pim e recebeu cartão amarelo, o jogador do time do Oeste na jogada. E olha, Fábio, o cartão amarelo ficou aí no limite, hein? Ficou bem, porque olha, a atitude dele é de jogo brusco grave. Para mim, merecia o segundo cartão vermelho ao invés do amarelo. Olha, é lá em cima, acaba com o número 2, Marcelo? Isso. Número 2 da equipe, Caio Augusto, da equipe do Oeste. Olha, uma jogada aí no seu limite, Fábio Amistal. É verdade mesmo. Foi pra cima, foi com tudo lá. Isso no Karatê tem no Karatê, no Judô. No Karatê é ponto. Não, foi no limite, o árbitro até foi um pouco, né, vendo aí de novo pelo replay, para mim é jogo brusco grave, a bola não se disputa normalmente uma jogada dessa forma. É verdade, enquanto você revê de novo o lance, mas é falta aqui, vai o Vitor Gabriel.
Perninha canhota, olha o cruzamento, desvio do Maicon. Chegou por lá o Maicon no primeiro pau. Jogada perigosa, mas ela passou longe, passou à direita do goleiro Vitor Emanuel. Tentou o desvio ali no primeiro pau, não conseguiu do jeito que ele queria, passou à direita do gol de Vitor Emanuel, por isso o tiro de meta. E quem chegou aqui no CT do Guarani? Os quero-quero. É, os quero-quero, aqui na nossa frente. E quem está chegando na nossa transmissão é o pessoal, o Jonathan Santos, a Juliana Rodrigues, né, a Jane Correia, que também está por aqui, o Maurício. Vai se inscrevendo no canal, vai deixando seu like e vai compartilhando aí a transmissão aqui da TV Guarani. E olha lá a saída do Ian, foi pra bola, foi no abafa, quando fechava perigoso lá o time do Oeste, com o jogador número 11, o Vinícius. E corrigindo o português, é quero-queros, né? Quero-queros. Quando a bola vai para cima deles, eles voam, evidentemente. Ian, lá no campo de defesa, o William. Vai recomeçar novamente, lateral esquerdo, lá o jogador que é o Nicolas, no meio. A bola passou por aqui, chegou, bola ajeitada. Mais atrás aqui o Vitor Gabriel. O passe foi lá do jogador que é o Cauã, mas a bola foi recuperada lá pelo jogador que é o João Pedro. João Pedro lá do canhoto do campo, trabalhando, lá recebendo o Vinícius. Lá vai o Vinícius, lá na ponta esquerda, trabalha, vai para cima. Lá vai ele caminhando, quem está com a bola lá é o jogador João Pedro. Tenta o João Pedro, tirou a zaga do time do Guarani do jeito que deu, que deu, ganhou lateral novamente o time do Oeste, que perde pelo placar de 1-0, lateral lá no campo de defesa, a bola fica com o goleiro Vitor Emanuel. Trabalha no campo de defesa, lá o zagueirão, que é o Eliseu, fez o passe na frente, lá a tentativa foi com o Vinícius, cortou a defesa por intermédio do Pim, vai sobrar no campo de defesa aqui com o zagueirão lá, o recuo foi feito pelo Hugo Correia, o Vitor Emanuel meteu essa bola na frente e recuperou o time do Guarani, o Zamboni. Lá vai o Zamboni, lado direito o Marcelinho. Corre lá o Marcelinho pela ponta direita. Marcelinho puxou na perna esquerda, vai pra cima, levou vantagem. Só que no rebote ficou lá com o jogador Vinícius. Tenta o Vinícius. Quando tentava sair pro jogo lá o jogador, o Kevin Rodrigues, ganhou lateral. Lateral, bola lá na frente, recebendo o Antônio Caires. Vai pra cima da marcação do Zamboni, levou vantagem pra cima do Zamboni. Ainda ele, parando, prendendo, lado esquerdo, o Zamboni pra cima dele, tenta o time do Oeste. Tenta fechar pela ponta esquerda, o Mineiro chegou por lá, o cruzamento foi feito, mas não tinha ninguém aqui do Oeste, apenas acompanhou lá o Ian, apenas tiro de meta para o time do Guarani. O cruzamento acabou saindo muito fechado, Fábio. Os jogadores da equipe, seus companheiros, estavam na entrada da grande área, não ia chegar nunca nessa bola. A bola acabou saindo direto pela linha de fundo, só tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Tiro de meta, bola aqui com o Vitor Gabriel. Lá no campo de defesa é o Nicolas, grandalhão. Lá pro Ian. O Mineiro pede bola no meio, recebeu o Mineiro meio na fogueira, hein? Lá pro Nicolas, o time do Oeste fecha pra cima do Guarani, pressiona a saída de bola. Levantamento aqui lá do canhoto, o toque foi feito, vai chegar pro Maicon, passe foi feito lá pelo Cauã, lado esquerdo, cortou a zaga, mas aparou aqui o Nicolas na frente, lá pro Mineiro. O árbitro para e marca a falta foi lá do camisa número 8, Cauã Daniel, para cima do Mineiro. 11ª falta da equipe do Oeste, na marca dos 7 minutos desta segunda etapa. Tempo vai passando aqui na TV Guarani, tempo vai passando e você curtindo as emoções junto com a gente. Perdeu lá Mineiro, olha o contra-ataque, o Luiz Felipe. Joga lá na frente, bom toque, pintou o gol do Oeste na batida, pegou lá o goleiro Ian quando fechava perigoso lá o Cauã Daniel. E na sequência aqui a bola acabou saindo lateral para o time do Oeste, mas chegou bem na falha da saída, chegou bem o time do Oeste na falha da saída de bola do time do Guarani. E vem o Oeste, o cruzamento foi feito, sobra de bola do Zamboni, o cruzamento foi feito pelo Caio Augusto. E acabou ganhando o lateral nesse momento, pressão do time do Oeste. Vem pra cima a equipe do Oeste e busca seu golzinho de empate. Caio Augusto vai receber cruzamento, ganhou lateral novamente, vai pra cima, o Oeste vai pra cima agora, nesse início desse segundo tempo, perde por 1-0, tenta correr atrás do prejuízo, evidentemente. Caio Augusto vai levantar para a grande área, essa bola, quem sobe de cabeça, cortou, Mineiro, sobra de bola do Maicon, pegou a rebarba na frente aqui para o Kevin, não vai chegar nessa bola, corte foi feito lá pelo Hugo Correia, a bola fica viva por aqui, saiu pela linha de lado, ganhou lateral novamente, outra vez o time do Oeste. Passa por maus momentos o time do Guarani, ganha pelo placar de 1-0, agora já vai autorizar, autorizou, Caio lá, recebeu o Luiz Felipe, vai pra cima Luiz Felipe, foi travado, sai pro jogo aqui o Vitor Gabriel na frente,
Bola foi para o Kevin, recuperou na frente Luiz Felipe, passe foi lá do jogador Caio, Luiz Felipe tenta, lá vai ele, passa o pé por cima da bola, não houve nada na bola, sai para o jogo o time do Guarani. No desafogo do lado esquerdo aqui para o Kevin, falta. Foi na nossa frente aqui, recebeu o cartão o glorioso Hugo Correia. Na marca dos 9 minutos desta segunda etapa, o terceiro cartão amarelo para a equipe do Oeste, agora para o camisa 13, Hugo Correia. E um cartão bem aplicado, em cima, ele deixa o braço, né, na altura do rosto do seu adversário. O árbitro em cima ali, o Vinícius Pinto Tonolo, acabou aplicando mais um cartão amarelo para a equipe do Oeste. Falta aqui para cima do Kevin, grandalhão lá, acabou de tomar a sua aguinha, você viu pelas imagens. Falta aqui, vai pra bola o glorioso William. E Fábio, tem aniversariante no campo de jogo, viu? Tem aniversariante, é o Caio Augusto, completando 18 anos. A vovó tá falando aqui, a vovó Rosicler Batista, ela que está assistindo lá em Oeste. Não, ou melhor, lá em Anápolis, em Goiás. Oeste é o time. Calma, Renato. Quando vinha descendo o Jonas Matheus, Zamboni na frente dele, o Oeste ganhou escanteio. O escanteio vai para a cobrança lá, o jogador Kevin Rodrigues. Ele que ajeita lá, ele que está com a bola. E é chance para o time do Oeste, que perde pelo placar de 1-0 aqui no CT do Guarani. E o Caio que foi presenteado com um cartãozinho amarelo ganhou na partida. Presente, né? Ganhou presente. O Canário subiu para o Caio Augusto, Fábio Mistral. O Canário subiu para ele. Kevin Rodrigues. Fresquinho no jogo, entrou no início do segundo tempo, é o Kevin Rodrigues. Perninha canhota, o árbitro mandou parar. Chamou a atenção de alguém lá, falou, da próxima vez não vai ter chance. Foi isso que ele falou, né, Renato? Aquele sempre a última vez, né? Agora acabou, mas sempre tem uma próxima, né? O Kevin, olha o cruzamento, toque foi feito, chegou o Hugo lá, ele subiu no meio da zaga, você vai rever o lance, subiu de peito, na verdade, Fábio, a bola resvalou, apenas tiro de meta. Só responder a Juliana Rodrigues aqui, ela tá falando que não é Kevin Rodrigues, é o que nós recebemos na papeleta do próprio Oeste, então tem que vir diferente na papeleta do Oeste, o Kevin Rodrigues tem que falar com o pessoal aí da comunicação do Oeste. Muito bem. E a equipe do Guarani prepara mais uma substituição, enquanto não ocorre, vem o Guarani, daqui a pouco eu falo, Fabio. Vem o Guarani, o levantamento pro Maicon aqui, recebeu a bola, escapuliu do seu domínio, mas ainda desce o Guarani. Marcação feita pelo Caio Augusto, mais atrás aqui, tentou lá o Marcelinho, vai para cima, fez a proteção, o Luiz Felipe, é apenas tiro de meta e agora a substituição. Vem, prepara-se para entrar o camisa 15, o Gui Anjos. Só aguardar o quarto árbitro virar a placa. Saiu camisa 10, o Marcelinho, na equipe do Guarani. E lá em Capivari, Fábio, o Capivari marca o segundo gol. Capivariano 2, Flamengo 0. Muito bem, já entrou, ainda o garotinho não entrou ainda, já foi confirmada a substituição. O Gui Anjos, né? Vai sair o Marcelinho. Nesse momento você confere pelas imagens aí. O jogo vai ter o seu reinício com tiro de meta lá para o Vitor Emanuel. Levantou na frente, aqui vai o Maicon, vai tentar subir de cabeça. Tocou de cabeça o Maicon na frente lá para o Kevin, cortou a zaga por intermédio do Eliseu, voltou, ficou lá para o Gui Anjos na frente, a bola voltou aqui, recuperou o time do Oeste, a bola recuada no campo de defesas pelo Jonas, tirou a zaga, levantou na frente, o Zamboni fez a cobertura. Quando fechava lá o número 9, Antônio Caires, saiu do gol, o goleiro Ian fez a defesa. Tentou no chutão ali, o Ian tranquilo, antecipou, fez a defesa. Segue 1-0 o Guarani aqui no CT do Guarani, é o Campeonato Paulista da categoria Sub-20 2025. Levantamento lá, tocou de cabeça o Eliseu, a bola tá viva pelo meio, lá vai retomar o time do Oeste com o jogador lá, o número 7, que é o jogador, foi desarmado lá pelo jogador Cauã, vai o Cauã, vai pra cima, bateu na zaga, espirrou, vai tentar o Cauã por baixo, fez o corte o Hugo, e puxa o contra-ataque do lado esquerdo, lá o Kevin, na frente, bom toque lá pro Vinícius, recebe o Zamboni pra cima dele, prende a bola, toca essa bola mais atrás, recebe Kevin, parou, dominou, prendeu, ainda ele gesticula. Já se fecha o time do Guarani, agora fica mais difícil. Lado esquerdo do campo, vai para cima o Kevin, vai para cima, ele reclama da falta. E o árbitro parou e marcou falta e saiu mais um cartão amarelo. O primeiro cartão amarelo da equipe do Guarani. Eu só estou aguardando o jogador virar para confirmar o número. Daqui a pouco eu passo, Fabio. É verdade, tá indo para a grande área lá, falta. Isso que tá na telinha aí, Fabio. Exatamente, vejamos. Ele não vira pra gente aqui. Daqui a pouco, na cobrança do escanteio, já a gente fala.
Falta lá pelo lado esquerdo. Vai para a cobrança o Kevin, não é o Kevin, não. É o Gui Anjos que acabou de entrar e já recebeu o seu cartãozinho amarelo. E pela insistência, né, Fábio? Segurou uma, segurou duas, agarrou o seu adversário, o cartão aplicado pelo Vinícius Tonolo. Falta, vai para a cobrança o Jonas Matheus, é ele mesmo. Vai de perninha direita ou jogada ensaiada. Deixou lá, olha o cruzamento, jogada ensaiada no segundo pau, não tem ninguém aqui, vai fazer a proteção no Vitor Gabriel. Vai sair a lateral para o time do Guarani. O cruzamento acabou saindo muito forte, sem perigo para a defesa do Guarani. Segue 1-0 na marca dos 14 minutos desta segunda etapa. E aproveitar, Fábio, para chamar a galera aí para se inscrever no canal, né? Bugre precisa, entre no canal, acione o sininho, deixe seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal aqui da TV Guarani. Faltam poucos para 12 mil seguidores, venha conosco, para 18 mil, é isso mesmo, vamos bater 18 mil. João Pedro lá pro Vinícius, fez o cruzamento, na verdade ele chutou pro gol, não tinha ninguém, apenas tiro de meta lá pro goleiro Ian. Acabou cruzando, nem chutando, a bola passou por toda a extensão da área, saiu pela linha de fundo, sem perigo, é só tiro de meta para a equipe do Bugre. Lá vai o Ian, tempo vai passando, o jogo que você acompanha aqui na TV Guarani. E o público deu uma aumentada, né? O pessoal do lado de lá que acompanha, o público deu uma aumentada sim. Levantamento aqui na frente, vai o Kevin, vai subir de cabeça melhor que ele lá o Kevin. Toque de cabeça foi feito, vai sobrar aqui pro Vitor Gabriel, tenta o Vitor Gabriel na frente dele, o Kevin, agora ficou pedido falta, camisa 18 do time do Oeste, agora o Vinícius para e marca. Falta para o time do Oeste lá no seu campo de defesa já cobrada. E gol lá em Ribeirão Preto, não, em Tietê, perdão, lá em Tietê, Comercial 0, Grêmio Prudente 1. Vem trabalhando lá, recebendo o jogador, que é o jogador Cauã, meteu essa bola na frente, cortou bem colocado o William parcialmente, o Pim tirou do jeito que deu. No campo de ataque vai tentar o Kevin aqui, subiu lá o jogador que era o Hugo, a bola fica viva, toque de cabeça feito lá pelo Eliseu e a saída do goleiro Vitor Emanuel. E a tia do Caio Augusto, né, aniversariante do dia, está lá em Goiás, torcendo pela equipe, não só pelo sobrinho, mas também pelo Oeste, a Luciana Chaldi. Luciana Chaldi. Muito bem, muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Quantos aparelhos conectados nesse momento, Renato? Neste momento, Fábio Amistaldi, falta você se inscrever no canal. 378 aparelhos conectados. Muito obrigado. Vem descendo aqui o Mineiro lado esquerdo, lá pro Maicon, vai correr para evitar a saída dessa bola. Vai para cima do lateral, partiu para cima, vai por dentro, ganhou, limpou, vai bater pro gol, defende o goleiro Vitor Emanuel. O chute saiu meio fraco, é verdade, mas que jogada. Foi limpando e o goleiro fez a defesa em 2 tempos e nesse momento o jogo está parado. Foi cortando todo mundo lá dentro da grande área. No momento do chute, acabou de se desequilibrando um pouco. O chute saiu meio mascado e por isso facilitou um pouco também a defesa do Vitor Emanuel, que estava muito bem posicionado, fez a defesa, evitando o segundo gol da equipe do Guarani. E agora é solicitada a presença do departamento médico para atendimento ao jogador Michael, que está caído lá na entrada da grande área da equipe do Oeste. Murilo Mata, excelente transmissão, manda um abraço para a Luciana, mãe do Werneck, zagueiro do Guarani. Tá aí, grande abraço para não só para o Murilo, mas também para a Luciana, a mãe do zagueirão Werneck. Um abraço para a Luciana, muito obrigado para você que está aí nos acompanhando, prestigiando aqui a TV Guarani, prestigiando também o nosso trabalho. Jogador Maicon ainda está lá, caído, está sendo atendido nesse momento. Os jogadores aqui na nossa frente, todo mundo no banco de reservas tomando a sua gloriosa água. Não é? Tô vendo o Kevin também lá passando água, jogando uma água no seu corpo, enfim, tá tudo certo. Vai se recuperando lá o Maicon e o jogo continua 1-0 aqui para o time do Guarani. Resultado construído no primeiro tempo, gol de pênalti. Pênalti assinalado pelo camisa número 9, o Kevin. E o jogo vai ter reinício daqui a pouquinho. E aquelas informações de praxe, né, que a gente costuma passar, Fabio. São 1.048 cartões amarelos até agora na competição, com uma média de 5,5. Foram 91 vermelhos, com uma média de meio cartão vermelho por partida, 571 gols, com uma média de 3 gols por partida. Os artilheiros da competição, Pedro Henrique do Desportivo Brasil e Cauã Araújo do Suzano, cada um com 7 gols.
O jogo teve seu reinício com bola ao chão, sai o time do Oeste lá com o jogador que é o Eliseu, lá do canhoto do campo, tentativa foi feita na frente, tenta o time do Oeste, a bola sobra com o Zamboni, lá no campo de defesa, vai despachar o Zamboni, levantamento lá pro Pim, toque de cabeça foi feito, bola fica lá com o Mineiro, se livrou o Mineiro, trabalhou mais atrás, vai receber o William, passe aqui na ponta pro Maicon, tenta o Maicon, teve o toque da zaga, vai fazer a proteção o Maicon, porque ele sabe que o lateral é dele. Lateral aqui, e nesse momento mais uma substituição pelos lados do Oeste. Entra o camisa 19, Gabriel Henrique, sai o camisa 9, Antônio Caires, na equipe do Oeste. Portanto, Gabriel Henrique, sai o Antônio Caires. Bola aqui no campo de defesa, vai receber o Nicolas, o passe foi lá do William. Lá para o goleirão Ian. Fabio, uma curiosidade, são 48 equipes participando do Campeonato Paulista da Série A. Temos somente um invicto na competição. Tem o seu palpite? Palmeiras? Não. Quem é? Portuguesa de Desportos. Olha aí, que coisa. São curiosidades aí do Sub-20. Caio Augusto na frente aqui, cortou a zaga, vai tentar puxar o contra-ataque, o Maicon vai pra cima, ganhou do lateral, vai pra cima, Maicon, um pra lá, dois pra cá no meio, que toque, recebeu o Cauã, bateu na zaga, voltou pra ele. A bola fica lá pro Mineiro, pode mandar essa bola se quiser, Mineiro, bom passe na ponta, recebeu o Pim, cruzamento foi feito pelo meio, não tinha ninguém, tenta puxar, puxa o contra-ataque o Jonas. Fez o giro pra cima lá do Cauã, Jonas do lado direito pro Luiz Felipe. Vai o camisa número 10, Luiz Felipe na canhotinha também, tem habilidade, vai pra cima, só que prendeu demais, 3 em cima dele, ficou difícil, retomou a sobra do Mineiro, cortou lá o Cauã, Mineiro com a bola. Ainda ele tenta, recua no campo de defesa, passou pelo William, o Nicolas vai ter que tirar do jeito que deu. Meteu essa bola lá pro Kevin, vejamos, o goleirão saiu certinho e fez a defesa, o Vitor Emanuel. Sai para o jogo lá do lado esquerdo, o jogador que é o João Pedro, lateral esquerdo, vai dragando no campo de ataque, lá vai ele caminhando, bola ajeitada, outra vez João Pedro, vai para dentro, dominou na frente o Zamboni, Zamboni fez o corte. William, no campo de defesa, vai recomeçar de novo aqui. Levantamento na frente para o Maicon, tentou um calcanhar lá para o Kevin, mas fez a proteção fácil lá, o Hugo Correia recuou para o goleiro Vitor Emanuel. Estamos chegando na marca dos 21 minutos desta segunda etapa, temos 49% de bola rolando, 55 a 45 de posse de bola para o Guarani. E Fábio, Marcelo, só aqui, né, a Juliana Rodrigues fala, agora sim entrou o Kevin Rodrigues. É que a papeleta que nós recebemos é a que vem do clube, às vezes pode acontecer dele, que nem aconteceu, né? Na papeleta que chegou para nós, o 3 era o Renato Vinícius e o 4 o Eliseu Paiva. Quando subiu para o campo, subiram para o jogo, vieram com camisa trocada e aí a gente não vai saber quem é quem, infelizmente. Mas agora então tá certo, né, Juliana? E Walter Ramos, um grande abraço para a equipe de transmissão da TV Guarani, aqui em casa, em Jaguariúna, só dá Guarani. É isso aí, Voltão. É isso aí, o pessoal curtindo a gente, se manifestando, né? E é sempre importante a participação aí dos internautas também, claro. Falta lá para o time do Guarani no seu campo de defesa. É o Zamboni. Levantou na frente aqui, é o Kevin que vai subir de cabeça, meteu essa bola, passou pelo Mineiro, cortou do jeito que deu a zaga. Tocou de cabeça lá o Nicolas, tentativa foi lá com o Cauã. Lá na frente a bola fica lá com o Eliseu. Campo de defesa lá do canhoto do campo. Lá o Vinícius tentou para cima do lateral. Vinícius tentou, fez a proteção lá o Pim. Último toque, claro, do jogador do Oeste. Lateral para o time do Bugre. Já no campo de ataque. A bola trabalhada, lá o Mineiro domina. Ainda ele recebe lá o William. Ainda ele vai caminhando o William. Bom passe no meio. O Maicon recebe com liberdade. Vai pra cima o time do Guarani. Sente o bom momento. Bateu pro gol. Ela passou perto, muito perto essa bola. Rasteiro, chute seco. Mais uma vez no camisa número 11, deslocado pelo lado direito, Maicon, apenas tiro de meta para o time que está perdendo, que é o time do Oeste. Mas assustou o Vitor Emanuel, Fabio. O chute rasteiro foi indo, o Vitor Emanuel foi acompanhando, quando viu, tentou correr atrás, a sorte que ela passou perto da sua trave direita, foi para fora, mas quase amplia a equipe do Guarani. Quase amplia, toca de cabeça feito pelo William, também um gigante em campo, mas só que não deu certo, caiu do lado esquerdo, que é o Vinícius. Vai pra cima, vai encarar o Pim, Vinícius vai pra cima, bateu pro gol, nem cruzou, nem chutou, mas teve desvio. Teve desvio, escanteio que vai ser cobrado pelo João Pedro. É, o quinto escanteio a favor da equipe do Oeste na partida, o terceiro pelo lado esquerdo do seu ataque.
Escanteio, vai lá. Eu falei que o João Pedro ia para a cobrança. Quem vai é o camisa número 7, o Jonas Matheus. Jonas Matheus, número 7, vai de pé trocado. Lá perto da bola também o camisa 18, que recebe lá o Kevin Rodrigues. Jonas Matheus vai para cima, cortou bem colocado o Pim, fez bela jogada. O Pim tenta sair para o jogo, ganhou lateral, porque o último toque lá foi do Kevin Rodrigues. E a equipe do Guarani já prepara mais substituições. Daqui a pouco teremos 2 trocas. Daqui a pouco mais 2 substituições aí do treinador Jairo Blumer. Zamboni lá para o zagueirão, que é o Ian. Ian meteu essa bola no meio lá para o jogador, que é o Gui Anjos, lá do lado direito do campo. Trabalha a bola o time do Guarani, recebeu o Pim, levantamento no campo de ataque, vai subir a zaga, cortou lá o Eliseu de cabeça. Quem fica com essa sobra, quem fica com a rebarba lá pelo lado esquerdo é o lateral esquerdo, que é o jogador João Pedro. Meteu o passe na frente, vai receber o João Pedro na volta, vai pintar o cruzamento. Zamboni, Zamboni firme, mais uma vez. Um dos destaques aí, aliás, para mim, o destaque dessa zaga do time do Guarani. Bola recuada aqui para o Nicolas, grandalhão, o Nicolas lado esquerdo aqui para o Vitor Gabriel. Vitor Gabriel na frente, passe lá para o Kevin, na proteção lá o Hugo na frente dele, vai recuar para o goleirão, que vai ter que despachar. Vitor Emanuel não despachou, bela jogada, outra vez para o Hugo. Campo de defesa, saindo para o jogo aqui, recuperou, toque do Gui Anjos, mais atrás tentou o Maicon, que ficou sentindo lá. Teve, me parece, uma cãibra e segue o jogo. Levantamento aqui, Zamboni de cabeça cortou. William de cabeça aqui, fica sentindo o jogador do time do Guarani, quando nesse momento o árbitro para o jogo. E vai ser processada as 2 substituições. Vão entrar o camisa 20, Vitor Bortolucci, e o camisa 13, David Miguel. Daqui a pouco a gente já passa a informação. Enquanto a gente está vendo aqui a papeleta, Fábio, tá. Em Brodowski, Bandeirantes 2, Bandeirante 2, está na B3. E em Guaratinguetá, Atlético Guaratinguetá 0, 15 de Piracicaba 5. Olha aí os resultados. Muitos gols nesta tarde aqui pelo grupo 3. E Fábio, vamos lá, o Renato. técnico da equipe do Oeste, o Marcondes Paiva, recebeu o segundo amarelo, consequência o vermelho, acabou sendo expulso do seu banco de reservas pelo árbitro Vinícius Tonolo. E Fábio, vamos lá, substituições? Então, sai o camisa 2, Pim, para a entrada do camisa 13, David Miguel. Isso. E sai o camisa 11, Michael, para a entrada do camisa 20, Vitor Bortolucci. O Michael, inclusive, foi o jogador que sentiu lá, né? Tá lá sendo atendido, foi substituído. Daqui a pouco ele vai sair, o Vitor Bertolucci ainda não entrou, tá na boca de espera aqui para entrar, quando nesse momento vai sair lá mancando. É Bortolucci, tá? Bortolucci, né? O Vitor Bortolucci tá aqui, tá saindo mancando lá, repito, o Maicon. Você acompanhando no canto aí do seu vídeo. Já entrou, camisa número 20 lá. E o treinador, o Marcondes Paiva, falando alguma coisa aqui pro quarto árbitro. E o jogo vai ser reiniciado com bola ao chão. Lá com o Hugo. Saiu errado o Hugo. Kevin ganhou. Só que a sobra aqui ficou pro o jogador que era o Caio, lado direito. Lá tenta o Caio. O passe anteriormente foi do Luiz Felipe. Teve o toque da defesa. Ganhou lateral. Lateral para o time do Oeste. Aqui pelo seu lado direito. O Caio lá, Augusto tentou lá, o Luiz Felipe cortou a defesa, puxa o contra-ataque aqui, o William do jeito que deu, rasgou o Hugo, não quis nem saber, rapaz, se essa bola acerta, essa bola, vou falar uma coisa pra você, viu? Acertou um carro preto ali do outro lado da rua, coitado do dono, viu? É um carro Renault, né? É o Renault, preto. Isso, esse mesmo. Exatamente. Foi esse mesmo. Exatamente. Quem diz o outro lá, moiou. Moiou. Exatamente. Se de repente alguém tá passando na rua, toma uma bolada, falar uma coisa pra você. É nocaute, é nocaute. É nocaute, é nocaute. Olha o Luiz Felipe. Na frente, bom toque, olha o Oeste chegando. Quando fechava perigoso lá o Vinícius, aponta apenas tiro de meta. Chegou perigoso lá o camisa número 19. Você reviu pelas imagens o Gabriel Henrique. Corte providencial na hora ali, trancou ali o jogador do Oeste, tirou o equilíbrio e conseguiu evitar o gol de empate. E um detalhe até agora, Fábio, estamos na marca dos 28 minutos deste segundo tempo e até agora não tivemos impedimentos na partida. Poxa vida, olha, é uma curiosidade. E agora há pouco o jogador do Guarani perdeu a chuteira lá, já colocou, tá tudo bem, tá tudo certo. Falta cobrada, o Zamboni no campo de defesa, lá o Ian. Zamboni, pressionado lá pelo Gabriel, ele recuou outra vez pro Ian.
Campo de defesa, o goleirão, grandalhão, vai mandar essa bola, virou do lado esquerdo aqui para receber o jogador que é o Cauã, passou por ele. É lateral apenas, aponta o árbitro da partida, o Vinícius, aponta apenas lateral para o time do Oeste. Tempo vai passando no tempo acumulado aí, você acompanhando pelas imagens da TV Guarani. Bola ajeitada aqui para o jogador que é o Caio Augusto, mais atrás, tocou na bola, tocou errado, recuperação do Kevin. Vai para cima, o Kevin foi para cima, escapuliu, vai levando, puxou na perna da canhota, bateu pro gol e golaço! Gol! Número 9 de novo para você, ele foi levando, escapuliu do David Miguel, foi levando, puxou na perna esquerda, canto esquerdo do goleiro Vitor Emanuel, de novo para você, bonito de um outro ângulo. A emoção da imagem, a emoção do gol, bateu lá no canto esquerdo, bola rasteira vencendo, repito, o Vitor Emanuel. O Guarani passa à frente, bonito na frente do placar, 2 para o Bugre, 2 do Kevin, 0 para o Oeste. E carimba, Fábio Mistaldi, pode carimbar, se está no barbante, carimba o segundo gol do Kevin, agora Bugre 2, isso mesmo, Guarani 2, Oeste 0, Fábio Mistaldi. E vem o Oeste tentando dar o troco, cortou bem colocado, o William aparou lá o jogador que é o Guianjo, a batida pro gol foi feita pelo Vinícius, do jeito que deu e quase a bola foi lá na rua. E o Kevin marca o seu segundo gol na competição e lá, Desportiva Brasil 1, 15 de Jaú também 1, vai ter gol assim nesse grupo 3 nessa tarde de sexta-feira, hein, Renato? E a galera vai à loucura aqui no chat, né? 434 aparelhos ligados, Ricardo Araújo gol, o Henrico golaço, o Gordão Guarani toma esse golaço aí, a pessoa tá curtindo aqui na TV Guarani, só tá começando, venha sempre com a gente aqui na TV Guarani. E Ibrachina empata, Ibrachina 2, Portuguesa Santista também 2. Olha aí os resultados acontecendo, gente se recuperando no campeonato, lá na frente o Nicolas, bola recuada lá pro Ian, pressionado o Ian no meio, Zamboni, ou lá pro Nicolas, a dupla de zaga tirou essa bola, levantamento aqui pro jogador que é o Cauã, toque da zaga foi feito novamente, você vê aí pela imagem, reclama lá o Caio Augusto, lateral para o time do Bugre, aqui do lado esquerdo vai pra bola o Vitor Gabriel. Não tem pressa nenhuma, ganha pelo placar de 2-0, vai construindo resultado consistente o time do Guarani. Vitor Gabriel vai receber de novo aqui, lateral lá na frente, lá pro Kevin, grandalhão, outra vez Vitor Gabriel, vai pra cima na perna esquerda, vai levando 3 em cima dele, teve o desvio lá, desvio feito pelo Cauã, Daniel ganhou outro lateral. E de lateral em lateral, o Guarani vai ganhando aqueles segundos preciosos e vai avançando para o seu campo de ataque. E resultado importantíssimo, né, Fábio? Sim. Resultado importantíssimo, vitória até aqui parcial importante contra a equipe do Oeste. Olha o Cauã no meio, lá recebeu a batida pro gol, quando fechou lá o Vitor Bortolucci, teve o desvio, ganhou escanteio, mais uma vez complementa, Renato, vamos lá. Não, só para finalizar, um resultado importantíssimo, a briga pela parte de cima da tabela, o Guarani com essa vitória até o jogo de São Paulo amanhã é o líder do seu grupo, então vitória mais do que importante e merecida também, né? E merecida, o Oeste no segundo tempo não conseguiu criar quase que nada e a equipe do Guarani aproveitou as oportunidades. Vai, Fábio. Olha o escanteio cobrado, a bola bateu na trave, quando fechou perigoso lá o time do Oeste vai fazer a proteção, a bola não chega a sair, acabou tendo o desvio, teve o desvio, ganha lateral a representação do time do Guarani lá pelo lado direito, vai para a cobrança o Pim, ele meteu essa bola mais atrás lá no campo, ainda no campo de ataque. Bola recuada no campo de defesa, vai sobrar lá para o goleiro Ian. Na verdade o Pim acabou saindo aqui, era o David Miguel. Lá no campo de defesa o Ian. Trabalhando no campo de defesa é lá o Zamboni. Tem na frente dele lá o camisa número 5 que é o William, ainda o Zamboni. Levantamento feito aqui, vai subir a zaga, vai cortar por intermédio do Eliseu. O Luiz Felipe tentou, esqueceu da bola. O árbitro marcou um toque. Falta para o Luiz Felipe cobrar para o time do Oeste. Nesse momento, substituição no Oeste. Sai o camisa 7, o Jonas Mateus, para a entrada do camisa 14, o Eric Araújo. Eric Araújo, vamos ter mais uma, viu?
Vamos lá. Vai sair o camisa 6, o João Pedro, para a entrada do camisa 20, o Lucas Rodrigues. Então as duas substituições, as duas últimas substituições na equipe do Oeste. Portanto, já entraram os dois garotos lá, o Lucas Rodrigues e também o Eric Araújo. Tô vendo lá o Hugo, gesticula, fala alguma coisa, recua a bola lá no campo de defesa para o jogador que é o Cauã Daniel. Cauã Daniel recebe lá o jogador que é o Kevin Rodrigues. Kevin Rodrigues meteu essa bola na frente lá para o Lucas Rodrigues. Lucas Rodrigues, número 20, meteu essa bola na frente. Quem recebe trabalhando por lá, lado esquerdo do campo, vem o time do Oeste. No pé de ferro, a sobra de bola ficando lá para o William, que puxa o contra-ataque. Só que não tem ninguém aqui para puxar o contra-ataque. Estava muito atrás aqui. O jogador camisa número 16 do Guarani, que é o Cauã. Lateral de graça para a representação do Oeste. Perde por 2-0. Toca de cabeça do Luiz Felipe. Cortou, bem colocado o Vitor Gabriel. No meio para o Mineiro. Bom passe na frente, mais uma vez lá para o Kevin. Tem condição, vai para cima. Teve o toque feito lá pelo Cauã Daniel. Ganhou lateral novamente. O Kevin dominou a bola, avançou. A recuperação providencial do sistema defensivo do Oeste, evitando o terceiro gol. E mais um gol nessa tarde. Vamos lá. Comercial de Tietê, 0. Grêmio Prudente 2. É isso aí. A rodada pegando fogo. Ficou o Vitor Gabriel aqui e saiu um cartãozinho lá, ficou sentindo o jogador do Guarani. E vermelho. O Hugo já tinha, né? Recebeu o segundo, né? O Hugo acabou recebendo o cartãozinho vermelho. Ele que já tinha o seu cartão, recebeu mais um, tá expulso de campo. Na marca aqui dos 35 minutos, recebe seu segundo cartão amarelo, o vermelho, Renato. Muito bem. Tá saindo de campo aqui, passando na nossa frente, jaqueta número 13 aí, da representação do time do Oeste. Falta para o Guarani, chance para o Guarani, cresce no jogo. Agora as coisas, teoricamente, ainda ficam mais fáceis para o time do Guarani. Ganha pelo placar de 2-0 o Oeste, com um homem a menos e o tempo vai passando. Menos de 10 para acabar. Vai ser autorizada a falta aqui, o goleirão Vitor Emanuel, lá na sua trave direita, no seu primeiro pau, falando alguma coisa. O jogador Cauã conversou alguma coisa lá com o Vitor Gabriel, mas é o Vitor Gabriel que vai para a cobrança lá do canhoto do campo. Coloca a mão na cintura, Vitor Gabriel, vejamos, vai ser autorizado, não tem muita pressa. Vitor Gabriel, levantamento, lá o toque de cabeça! Gol! Do Guarani! O Guarani marca mais um na cobrança de falta pelo lado esquerdo. Aí você vê a comemoração. O Guarani marca mais um de novo para você, Vitor Gabriel, lá no segundo pau. O zagueirão Nicolas, livre de marcação, chegou de trás com toda a sua altura, de cabeça na bola, fuzilou, vencendo o goleiro Vitor Emanuel. O Guarani bonito no placar, 3 para o Guarani, 0 para o time do Oeste. E carimba, né, Fábio? Numa jogada de bola parada, lá no segundo pau, com um cabeceio como parece um chute, Fábio Mistaldi. E tá no barbante. Se tá no barbante, o terceiro gol do Bugre. Amigo. 3 para o Guarani, 0 para o Oeste. Com tranquilidade, o Guarani, daqui a pouco mais 2 substituições do Bugre. E o Nicolas marca o seu segundo gol na competição. Tá aí, Nicolas marca o seu segundo gol, o zagueirão. E nesse momento a substituição. Vão entrar o camisa 14, camisa 14, o Werneck para a saída do camisa 9, o Kevin. E sai o camisa 8, Mineiro, para a entrada do camisa 17, o Guilherme Batista. Portanto, tá aí as 2 substituições. E o Kevin, né, 2 gols na partida, vai descansar, né? Hoje ganhou o dia, evidentemente. Muito bem o Kevin, né, Fábio? Muito bem, o centroavante que se movimenta bem, sabe jogar com as bolas nos pés, né? E foi o destaque desse Guarani hoje, aqui na tarde. E que tarde gostosa que estamos chegando aqui, nesse finalzinho já de sexta-feira, Fábio Mistaldi. Exatamente, Cauã, Vitor Gabriel. Toca a bola ao time do Guarani, trabalhando lá o William. No meio lá recebeu lá o Zamboni, também outro gigante na defesa, viu lá? Campo de defesa. A bola chega lá no camisa número 14, que é o Werneck. Werneck aqui o William. Ainda o William
Lá do canhoto é o Cauã. Deslocado por aqui, o toque foi feito no meio, voltou lá para o Vitor Gabriel. Tá impedido, parou, não valia mais nada. A jogada começou aqui com camisa número 17, o Guilherme Batista. E na marca dos 38 minutos da segunda etapa, o primeiro impedimento da partida para a equipe, contra a equipe do Guarani. É isso aí, são as informações, os detalhes das estatísticas do jogo com Marcelo Gobet. Levantamento lá no campo de ataque, corta a zaga por intermédio lá do jogador que é o Bortolucci, lá pelo lado esquerdo. A bola fica viva, vai recuar lá para o Cauã Daniel. O Cauã Daniel despachou, levantou essa bola do lado esquerdo lá para o Vinícius. Não ia chegar nunca nessa bola, lateral de graça para o time do Guarani. Menos de 6 minutos para o término deste jogo aqui, onde o Guarani vai vencendo pelo placar de 3-0. Fábio, só rapidamente aqui, o Bruno, zagueiro raiz, joga com a camisa para dentro do calção, vai ser um jogador sério e um baita pai de família no futuro. Ele tá falando do Nicolas, número 4 do Guarani. Em Capivariano 3, Flamengo 0. Olha aí, vem trabalhando lá o Lucas Rodrigues, lado esquerdo, invadiu, dominou, chegou travando com ele lá, chegou travando a zaga do time do Guarani. E nesse momento tem um princípio de confusão, o árbitro vai até lá, os dois jogadores disputaram a bola, você vê aí pelas imagens, olha aí, ó. O Lucas Rodrigues acabou se enrolando lá justamente com o Nicolas, né? O último toque foi do Nicolas, escanteio lá. O árbitro já acalmou os ânimos, tá tudo certo. Escanteio vai o Luiz Felipe para a cobrança lá. Foi rápido o árbitro, hein? Preventivo, é isso aí. Tem que evitar o problema. Muito bem agora o Vinícius no controle do jogo. Tá aí o detalhe do Renato Canadinho que já esteve lá. O Luiz Felipe vai para a cobrança, levantamento Zamboni. Zamboni de cabeça vai tentar puxar o contra-ataque lá. O jogador Guilherme Batista tenta, o Guilherme Batista foi desarmado pelo jogador camisa 14, que é o jogador Eric Araújo, ele que recebe novamente. A bola fica lá com o Cauã Daniel. O Cauã Daniel no campo de defesa número 8, lado esquerdo do campo, voltou lá para o Eric Araújo. Eric Araújo no levantamento lá na ponta para o jogador que o Gabriel Henrique fez a proteção. A zaga saiu do gol, lá o goleiro Ian fez a defesa. Ganha aqueles segundos preciosos, enrola. Pegou a bola e sai jogando com tranquilidade. Menos de 7 para acabar pelo tempo regulamentar. Você acompanha pelo reloginho da TV Guarani. Zamboni é o capitão nesse momento. Zamboni trabalhando o Vitor Gabriel. Gesticula lá na frente, bom toque lá o Cauã. Sempre caindo por aqui. O Cauã na frente dele, vai o Cauã, escapuliu ainda ele, vai levando o cruzamento, foi feito, cortou a defesa. Apara, sai para o jogo lá o jogador que é o Caio pelo time do Oeste. Recuperou lá o Bortolucci, tenta o Bortolucci pelo lado esquerdo, acabou caindo e o árbitro para e marca falta para o time do Guarani. 13ª falta contra a equipe do Oeste, contra 11 da equipe do Guarani, são 24 faltas no total na partida. Menos de 4 para acabar pelo tempo regulamentar. Menos de 4 para acabar pelo tempo regulamentar. O Guarani bonito na frente. 2 gols assinalados pelo Kevin e um gol marcado pelo zagueirão Nicolas. Falta lá para o time do Guarani, Vitor Gabriel. Vitor Gabriel vai para a cobrança. Vejamos ele mesmo. 2 homens na barreira lá. O Vinícius fala alguma coisa. Não vai ter barreira não. O goleiro mais lá para o segundo pau. O goleiro Vitor Emanuel. Vai o Vitor Gabriel para a cobrança. A jogada do terceiro gol saiu aí, olha o cruzamento, olha o desvio de cabeça! Gol! Do Guarani! No finalzinho de jogo, já no finalzinho da partida, o Guarani marca mais um, como a gente dizia. A cobrança feita, o cruzamento, você revê o desvio no primeiro pau, toque do Guilherme Batista de cabeça. De um outro ângulo para você, a emoção da imagem, o toque de cabeça vencendo o goleirão Vitor Emanuel. Aumentando para 4. 4 para o Guarani, aqui na TV Guarani, 0 para o time do Oeste. Carimba, Fábio, pode carimbar. 1, 2, 3, 4, é isso mesmo, 4 para o Guarani, 0 para o Bugrão. Hoje tá coisa linda, 4 para o Bugre, 0 para o Oeste. E virou goleada 4-0 e o segundo gol do Guilherme Batista na competição.
E cabe mais, vem trabalhando o Cauã no meio, lá tocou, toque lá, foi do Guilherme Batista, autor do gol, saiu lá o goleiro Vitor Manuel, fez a defesa novamente. E o Guarani vai para cima ainda, até porque sabe da importância de um bom resultado. Até porque até o começo dessa rodada, ele estava atrás da equipe do Oeste, justamente pela diferença no saldo de gols. Fazendo mais gols, agora passa no número de pontos, né? Mas vai melhorando o seu saldo de gols na competição. É, isso é importante sim, saldo de gols, vai fazendo, vai melhorando o saldo. Vitor Gabriel. No meio é o Zamboni. Zamboni lá recebe o jogador que é o William. Ainda o William pelo meio, Zamboni, mais atrás, toca a bola é o Nicolas, zagueirão, bem no jogo, Nicolas, trabalhando aqui com o jogador que é o Werneck. Werneck ainda no campo de defesa, vai soltar a bola lá do esquerdo, lá pro Cauã, no desafogo pelo lado esquerdo, não tem ninguém para coçá-lo. Ele faz o que ele quer, mete essa bola na frente lá pro Zamboni, fez 1-2, Cauã com liberdade, vai para cima do lateral, ainda ele tenta, recua a bola mais atrás outra vez pro Zamboni, Zamboni no campo de ataque. No campo de defesa aqui, o Davi Miguel, David Miguel, mais atrás lá para o camisa 5, William. Parando, prendendo o William. Toca a bola, administra o resultado. Daqui a pouco vai subir a placa. Já estamos já. Daqui a pouco vamos saber o tempo de acréscimo. O jogador que é o Davi Miguel. Lado direito para receber lá o jogador que é o William. Toca a bola, se fecha o time do Oeste. Vai subir a placa nesse momento. Aqui, Nicolas. Mais 3 minutos. Mais 3 minutos. Vamos até os 48 minutos. Domina o Werneck. Werneck lá do canhoto do campo, Zamboni. Curtindo o de ponteiro esquerdo, lá pelo meio. Recebendo lá o jogador que é o Gui Anjos. Gui Anjos mete essa bola lá para o William. Vai caminhando com liberdade, se fecha o time do Oeste. Levanta toque feito lá na frente. Recebeu lá o Guilherme Batista na sequência do lance. O árbitro deu falta que favorece o time do Guarani. Saiu mais um cartão lá. Agora tentar ver aqui o camisa... Eu acredito que seja por camisa 18, o Gabriel Henrique. Muito bem, daqui a pouco a gente confirma. E 18, Gabriel Henrique, Fabio. Gabriel Henrique, portanto, mais um canarinho subiu desta feita para ele. Falta cobrada lá no campo de defesa, o William vai meter essa bola aqui para o Werneck. Já está no campo de ataque trabalhando pelo tempo acumulado. 90 minutos, 45 passados já, William. Agora o tempo vai passando, o Guarani vai administrando e o time do Oeste só está esperando acabar o jogo também, né? Zamboni. A vitória, além de merecida, mais do que importante, né, Fábio? Isso. E um resultado muito bom, como o Marcelo disse, inclusive pelo placar, né? O saldo de gols é importante também. Parabéns à equipe do Guarani, grande vitória contra a boa equipe do Oeste. E um resultado de 6 pontos, né? Porque era um confronto direto. E antes da bola rolar, o Oeste fazia a melhor campanha, ganhava no saldo de gols. E alguns destaques, né? Alguns destaques individuais, o Marcelinho, o próprio Kevin. Muito boa atuação mesmo do Guarani nesta tarde. Mais um cartão amarelo agora para o 16 da equipe do Oeste. Saiu mais um cartão não, lá. 16 não. Não foi pro Luiz Felipe. Foi pro 10. Foi pro 10. 10, isso. Isso. Aí, de novo para você, o Luiz Felipe estava na jogada lá, recebeu o cartãozinho dele. Mais uma chance, o tempo vai passando já na marca dos estamos na marca dos 46,5. Daqui a pouco, redondos 47. Falta para o time do Guarani, não tem pressa nenhuma, resultado consolidado, 4-0. Vai subindo na tabela de classificação, se bem que tem o jogo do São Paulo amanhã ainda. Mas o Guarani vai fazendo o seu dever de casa. Cauã, vai para a cobrança lá o Cauã, ele são goleirão lá, dá para ouvir daqui os gritos dele, tá lá fazendo a formação da barreira, 2 jogadores, inclusive, um é o Luiz Felipe, que acabou de tomar cartão amarelo, 2 homens da barreira, vai para a bola o Cauã. Vai ser autorizado, pode pintar uma jogada ensaiada, Vitor Gabriel, cruzamento pelo meio, a sobra de bola do Luiz Felipe, que vai puxar o contra-ataque, o time do Oeste tentando o seu golzinho, tentando o seu gol. Lá pelo lado esquerdo, Lucas Rodrigues vai por dentro, vai pra cima, fez a finta pra cima do William, retomou novamente, a bola foi mascada, o jogador ficou pedindo, ele marcou pênalti. Pênalti no final do jogo pro time do Oeste. A gente dizia no contra-ataque, o Oeste tentava fazer o seu gol de honra e tem a chance agora
na cobrança no pênalti para cima do camisa número 20, o Lucas Rodrigues. Olha, Fábio, é um enrosca lá, daqui a impressão pelo barulho de que há sim um chute que pega o seu adversário, mas o árbitro está em cima, né? As imagens não são claras, né? Então é um lance, o Marcelo está falando que é possível o uso do braço, para mim, eu não vejo nem isso. Não bateu bola na mão. Então, eu não vejo isso também, vamos ver aqui, né? Estamos vendo aqui, mas se for pelo braço, o braço está no movimento natural. Lance difícil, o Vinícius está em cima do lance ali, acabou marcando penalidade máxima a favor da equipe do Oeste. Eu acho que foi no reflexo, Renato. É o Luiz Felipe, é o camisa número 10, o canhotinho vai para a cobrança lá. É o artilheiro da equipe, Fábio, com 4 gols na competição. É o camisa número 10, o artilheiro, mão na cintura, vai de perna esquerda, o árbitro se encaminha, fala alguma coisa lá pro Vitor Gabriel, falando pra rapaziada ficar um pouco mais pra trás, falou lá, tá na frente do Nicolas. Luiz Felipe pra cobrança, vai ser autorizado a hora que ele quiser. Vai de perninha canhota, bateu e fez! Gol! Luiz Felipe! Marca o gol de honra de pênalti para o time do Oeste. O goleirão Ian foi para a bola e nesse momento apita. Apita, aponta ao centro do campo, o árbitro da partida, o Vinícius Pinto Tonolo. Resultado final 4 para o time do Guarani. Resultado importante, um resultado maiúsculo do time alviverde. 1 para o time do Oeste Futebol Clube. Muito bem, vamos... E aí, Marcelo Gobet, o Marcelo Gobet já está fazendo as suas anotações e ele vai falar pra gente aí aquilo que aconteceu no jogo em estatísticas. A equipe do Guarani foram 10 chutes, 5 na direção do gol, cometeu 12 faltas, 2 escanteios a seu favor, 1 impedimento contra. Teve 57% de posse de bola e 1 cartão amarelo. A equipe do Oeste foram 9 chutes, 3 na direção do gol, cometeu 15 faltas, 6 escanteios a seu favor, nenhum impedimento, 43% de posse de bola. Foram 6 cartões amarelos, logicamente 2 vermelhos, 1 para o técnico e Hugo Corrêa, que recebeu 2 cartões amarelos. Tivemos 48% de bola rolando, 52% de bola parada. Os gols... Para o Guarani, Kevin 2 vezes, Nicolas e Vitor Gabriel. E para o Oeste agora, Luiz Felipe, fechando a conta, Fabio. Muito bem, estamos colocando um ponto final nessa transmissão vitoriosa pela TV Guarani com o resultado maravilhoso do Bugre de Campinas. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um excelente início de final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!